Seja bem-vindo. Que privilégio, mais uma vez, poder falar com você, entrar na sua casa, trazer conteúdo que seja relevante para a sua vida, para a nossa vida, ser edificado pela palavra. Hoje é um privilégio para mim, estou recebendo o pastor Dinho, e eu vou continuar falando Dinho porque eu acho a gente fica mais próximo. Eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que outras pessoas também sejam edificadas. E comentar aqui o que foi mais impactante para você, aquilo que Deus tocou no seu coração. Nosso objetivo é ser instrumento para levar do Senhor para você, para sua casa, para sua família. E, como de costume, eu sempre peço para o convidado a trazer um versículo que seja referência para ele, né? E acaba sendo para nós também, a gente aprende sempre um pouco mais. Mateus 25, versículo 21. E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor é a aprovação plena. Pastor, seja bem-vindo. Que privilégio. E é a sua casa, sinta-se à vontade. E eu vou pedir para inicialmente você dizer para todos eles quem é o pastor Dinho. Começa aí. Legal, Thiago. Obrigado pelo convite. É um privilégio poder estar aqui com o seu público. É uma bênção podermos compartilhar um pouco daquilo que Deus está fazendo na vida de cada um de nós. Né? E meu nome é Gladstone, o apelido é Dinho. Poucas pessoas me conhecem pelo nome dentro do meio cristão evangélico. E é pastor Dinho, né? Sou pastor, presidente do Ministério Atos de Justiça, né? Onde nós temos também um trabalho social, o Instituto Atos de Amor, né? Uma organização de projetos sociais. Temos também um colégio, né? Que é o IEDUCA, que é um colégio regular, e uma bênção que Deus nos concedeu, né, de poder estar influenciando a vida de crianças. Amém. E temos também um projeto missionário no Paraguai. Que então, legal. essas são as obras Algumas frentes. são as obras que nós estamos aí à frente. Amém, pastor. É pastor há 20... Não, tem 15 anos e meio de 15 anos ministério. E meio. 27 é de conversão, né? De conversão batismo. já são 42 anos de Meu conversão. Deus, pastor. Antes de eu ter nascido. Já são 42 anos. Eu devia deixar só o senhor falar de agora para frente. Pastor. Tem testemunho e testemunho também. É bom os dois, a Bíblia traz os dois. Sim, faz parte. Faz parte do processo. Semana passada eu subi um vídeo e eu falei: o pai que eu não quero ser. Trouxe 4 personagens bíblicos com características que eu, quando for pai, não quero ter. Sim. Então, e eu acho fantástico a Bíblia fazer isso. Sim. Traz o acerto, um cara segundo o coração de Deus, como Davi, mas não oculta as suas falhas. Não, imoral e com diversos desvios de conduta, que produziu filhos terríveis, né? Vamos dizer assim. Deus não passa pano. Não, para ninguém. Para ninguém. Pastor, como que começa o ministério? Como que surgiu? Sim. Bom, a minha vocação ministerial é muito mais antiga do que a igreja, do que o Ministério Atos de Justiça. A minha vocação foi lá quando eu tinha 20, 21 anos de idade. E eu me recordo, eu estava na Igreja Batista. Aliás, eu nasci na Igreja Batista, filho, neto, bisneto de famílias tradicionalmente de crentes, né, que vieram da Letônia. Então, minha mãe já nasceu no Brasil, mas aí eu fui criado dentro do Evangelho. Sim. Mas eu só me converti aos 18 anos. Eu falo que antes de ser crente eu já era batista. Né? E antes de ser crente eu me tornei batista desviado. Faz parte. Eu fui, até os 12 anos eu frequentava a igreja. Dos 12 aos 18 eu me desviei. Então já E aí veio a conversão depois. Aí aos 18 anos eu voltei e aí houve uma conversão genuína, né, um encontro pessoal com o Senhor. Deixou de ser o Deus dos meus pais, dos meus antepassados, e passou a ser o meu Deus.
E aí, quando eu tinha 20 para 21 anos, estava lá na primeira igreja batista, onde congreguei, depois do meu batismo, 27 anos, só Que legal. congreguei Aham. na primeira igreja batista, nenhuma outra igreja, além da primeira igreja batista aqui em Campo Aham. Grande, e depois na Arte de Justiça. E quando eu lembro que teve um congresso missionário, e veio a Valnice Milhomens. Sim. E a Valnice Milhomens, ela era missionária da Convenção Batista, da Junta de Missões Mundiais Sim. Batista, Aham. e ela era missionária em Moçambique. E ela veio para ministrar naquele congresso missionário. E eu lembro que no final do culto, eu não lembro da mensagem, Uhum. mas o hino que ela pediu para cantar, tudo entregarei. Meu Deus. E aí eu estava ali sentado, e quando cantou aquele hino, ela fez o apelo. E eu acho que todo mundo que estava na igreja foi para frente, menos eu. Eu fiquei sentado, chorando, porque o Senhor estava me chamando. E quando aquela canção falava assim, tudo entregarei, eu falei, eu não tenho condição de entregar tudo. Sim. Senhor, eu quero, mas eu não posso entregar tudo, não estou pronto para entregar tudo. Tinha duas coisas, na verdade eram dois pecados, Aham. né? Tinha dois pecados de estimação, que eu falava assim, Senhor, eu não estou pronto para Eu não entregar consigo. dois pecados de estimação. Eu E aí eu acredito. fiquei chorando, Uhum. né, por causa daquela minha dificuldade, e eu Sim. não fui à frente. Mas depois aí não teve jeito, depois eu tive que me dobrar, Sim. me entregar. Fiz teologia na Faculdade Teológica Batista, fiquei muito tempo fora do propósito, né, até que Deus começou a restaurar, reaquecer o meu chamado. E nisso eu já estava há muitos anos servindo na Igreja Batista. Aham. Fui líder de célula há muitos anos, supervisor de célula, trabalhando com o Ministério de Casais. Aham. Estava bem, né? Sim. Estava gostando. É. Daí quando Deus reaqueceu É o meu chamado, confortável. muito. Aí eu pensei assim, não, Deus vai tá me restaurando. Eu achava que eu não ia ser mais pastor. Falei, não, Deus está me restaurando. E você, pastor? Mas você é um pastor auxiliar dentro do Ministério da Família, na primeira igreja batista. Então isso é o que estava no meu coração. Daí veio um profeta, esses profetas de Deus, né? Sim. Com a mensagem do Senhor. E ele era um casal de irmãos da Assembleia de Deus, Aham. ficaram hospedados na minha casa. Ah. E aí, né, foi um período muito precioso, um casal muito abençoado, com muitos dons espirituais. Aham. E ele profetizou. Ele falou assim, olha, você vai ser pastor. Eu falei, bom, até aí tudo bem, eu já sei. Eu já né? sabia. É. Eu não tem. E daí? Tá bom, você pastor. Sei, você pastor. Ok. Falou, pois é, só que você vai sair da sua igreja e você vai começar um ministério. Daí eu virei para ele e falei, olha, que eu vou ser pastor, eu sei, mas isso aí já é profetada de bleiano que não gosta de batista. Exato. Falei assim, ele só bateu de ombro e falou, tá bom, então vamos ver. E nisso Deus começou a trabalhar comigo, me preparar, Uhum. né, me instruir, me orientar e me convencer de que realmente Era eu ia necessário. sair. Daí eu procurei os pastores, pastor Gilson, presidente da PIB, Ronaldo, Sim. né, crescemos juntos. Né, Sim. Ronaldo, você conhece o pastor Ronaldo, da Sim, primeira igreja batista? sim, Então, sim. ele tem a mesma idade minha. Pode não parecer, né? Eu falo, aquele bugre é fake. O senhor pode falar que tem mais intimidade Posso falar. que eu, mas eu não posso. Posso falar. Daí o Ronaldo, nós temos a mesma idade, né? Nós temos 60 anos, só denunciando já a idade dele, né? Legal. Bom, pastor. E aí procurei o Ronaldo e todos os pastores, né? Procurei todos os pastores, na época acho que eram 7 ou 8 pastores, e compartilhei com eles, né? Deus está me chamando para começar um ministério, eu amo aqui, né? Mas eu já sei que não é mais aqui. E todos me abençoaram. Assim, é uma palavra que o pastor Gilson liberou na minha vida. Ele falou assim, Dinho, eu não só te libero e te abençoo, mas eu recomendo o seu ministério. Uau. E assim, foi poderoso aquilo que ele falou para Sim. mim, sabe? Sim. Daí eu procurei, na época nós tínhamos lá algumas células que supervisionava, 100 e poucos liderados, Sim. e eu procurei todos os meus liderados, fui reunir cada um deles e falei, olha, é o seguinte, eu tenho um chamado, né? Deus está chamando eu e a Ana Paula, minha esposa, Aham. vocês não foram chamados, então vocês fiquem aqui, eu não quero nem, amo todos vocês, Não vem ninguém comigo. mas não quero ninguém me acompanhando, porque o chamado é para mim e para minha mulher. Sim. E daí nós começamos ato de justiça com 8 pessoas na varanda da nossa casa. Amém. Né? Isso já tem, vai para 16 anos, né? Vai para 16 anos isso quase. Que joia, pastor. Tem uma coisa em comum.
Eu sou filho de pastor. Eu brinco que batista de batistas, né? Como você falou, eu também sou. Meu avô e tal. Mas cultos missionários assim, hoje eu sei que era a minha carne lutando contra o chamado, me deixava altamente irado. Eu chegava na igreja, tinha um missionário para contar. Puxa, de novo, cara. De novo, vem esse cara contar testemunho, chamar para ir para missão, chamar para ir para obra. Sim. E dizer o quanto é lindo estar na obra sem... Um que eu me recordo, assim, o missionário estava na África e não tinha talher, não tinha prato, comia enfiando a mão na panela. E eu falei, gente... eu já comi assim na África. Aí, pastor. Como a pessoa disse que isso é maravilhoso e o meu conflito interno. Até um dia que um missionário pregando falou assim, o Kleber Baloniuk, ele falou, seja missionário na sua profissão, em todas as profissões é possível. E eu fui para casa, falei, Deus, como é assim? Como é que eu vou ser contador e missionário? Como é que na minha área eu vou ser? Ninguém me procura para nada útil. E nessa conversa com Deus aí, uma semana e tal, eu comecei a interceder pelos meus clientes e levá-los em oração, não só pela empresa, mas as pessoas. Porque tudo isso aqui vai acabar, o CNPJ vai acabar. Sim. O que fica somos nós e seremos aprovados ou não. Então, e aí eles começaram a me procurar a pessoa e não o contador. E para orar e por um problema de saúde, uma necessidade, ou a empresa estava ruim. Então, foi num culto missionário também que houve essa... A chave vai virando, né? Eu não vou dizer que virou de uma vez, porque demorou. O coração é duro. Mas é assim. E um pastor assembleano olhou para mim e falou assim, você é pastor de qual igreja? Eu não sou. E aí a mesma profecia, que é muito legal da sua história, que eu me vejo nela, é isso. Ele falou assim, a unção do seu avô é forte no seu pai, é mais forte em você, desde que você não retroceda. E eu falei, como é que você sabe do meu avô, né? Minha cabeça, matemático, eu tô pensando assim, como é que você sabe do meu avô? Você tá maluco? E aí o crente que habita em mim disse assim, é o Espírito Santo, tá falando com você. E conviver com outras denominações abre um leque que a gente não conhece. Pastor, então surgiu a Atos em casa. Na varanda da minha casa. Que legal. Hoje tem uma estrutura grandiosa. Eu sou suspeito a falar, porque eu chego na igreja, a primeira coisa que eu olho, tamanho, estrutura, o que faz, o que não faz. Vocês têm escola bíblica também, então assim, eu gostei demais quando estive lá, nos cultos que eu estive. Fala um pouco sobre o que é a igreja e sobre essa trajetória desses 15 anos, se é possível falar de uma forma... Sim, nossa identidade. Isso, exatamente. Sim, nós temos uma identidade. Amém. Né, muito clara, muito definida. Por quê? Bom, eu tive uma experiência antes de começar o ministério, antes de começar Atos de Justiça. Nós estávamos num culto doméstico, né? Daí um amigo, o pastor Serginho, estava ministrando naquele culto doméstico. Eram poucas pessoas, entre 10 e 15 pessoas numa sala de um apartamento. Sim. E o Serginho pregou sobre cantares. E eu já vinha há mais de um ano, eu vinha orando a mesma oração, pedindo para Deus, eu preciso mais intimidade. Eu quero te conhecer mais. Eu quero mais. Ou o Senhor me usa, ou o Senhor me mata, porque eu não tenho mais nada para fazer nessa vida. Eu só queria... Eram as águas mais profundas. Então, eu buscando mais, né, mais de Deus, mais intimidade, mais profundidade na vida, né, de relacionamento e de serviço para o reino. Sim. Mas não tinha ainda a intenção do ministério, né, de abrir uma igreja. E aí naquele culto doméstico ele pregou muito apaixonado por Jesus, né? Olhos de pomba, Rosa de Saron e aquelas figuras todas de cantares, né? Muito precioso.
E aí eu falo assim, ali depois que ele terminou de pregar, aquilo lá virou um culto pentecostal. Aleluia. Né? Acho que entraram tinha gente... em modo aleluiado. Foi, exatamente. Então tinha gente ali orando em línguas, tinha gente rolando no chão, outros rindo. Né? Eu falo, acho que tinha anjo voando de costa, descendo no tobogã. Amém. E eu assim, ainda com bastante estrutura, sempre fui uma pessoa muito organizada, né? Muito disciplinada. Então, ainda que eu já fluía em alguns dons espirituais, eu entrei debaixo de um móvel. Sim. Né? Literalmente tinha um aparador ali, eu entrei debaixo daquele aparador e Quase comecei a orar aquilo que eu já vinha orando há mais de ano. Senhor, eu preciso te conhecer mais. Na época, eu tinha 27 anos de convertido, né? Me converti aos 18 anos, então já estava com 45 anos de idade, 44 para 45 anos de idade. Eu falei, Senhor, não te conheço suficientemente. Eu preciso te conhecer melhor. Eu quero te conhecer mais. E aí, de repente, eu tive um semi-arrebatamento, porque eu comecei a orar numa maneira como não era habitual. Sim. Usei uma linguagem distinta, um palavreado distinto, assim, falando assim, Senhor, eu sou tua noiva. Eu já me santifiquei. Sim. Né? Eu quero entrar nas bodas. E eu nunca tinha orado desse jeito, até porque a questão da noiva, das bodas, é algo simbólico. Sim. Assim, como um rebanho, né? Ovelhas do rebanho do Senhor. E um homem falando no feminino também gera um conflito. Não fazia muito sentido na minha mentalidade. Machão. Né? Em mim também gera conflito. Machão e ogro. Né? Ogro, exato. Aí eu comecei a orar assim, mas eu estava num espírito de noiva. Né? Como assim? Uma noiva apaixonada pelo noivo, esse era o espírito que tomou conta de mim naquele momento. E aí eu tive um semi-arrebatamento. Eu digo semi-arrebatamento porque eu tinha noção de tudo que aconteceu ao meu redor, né? Aquela festa, aquela alegria que estava acontecendo ao meu redor, e ao mesmo tempo eu estava em outro lugar. Eu fui levado para um outro lugar e era como diante de uma plataforma, como de um altar, né? De uma igreja. Eu estava na escadaria. E aí naquela plataforma tinha uma cortina azul, né, muito bonito, e vinha uma luz muito forte de dentro daquela cortina, e eu estava lá de fora. E eu do lado de fora eu entendi, né, que eu percebi, não entendi, eu senti Jesus, ele chegou. E ele ficou a cerca de 1 metro da minha distância, um pouco mais de 1 metro, atrás da cortina. Eu não podia ver Jesus, mas eu sabia completamente no meu espírito, Jesus estava ali em pé, da minha presença. Eu estava na presença dele. A presença real. Exato. E assim, algo muito, muito poderoso, como eu nunca tinha sentido a presença de Jesus naquela intensidade. Eu creio. E me deu um desespero, porque ao mesmo tempo que ninguém estava me falando nada, eu sabia que Jesus estava numa câmara nupcial. Ele era o noivo, estava na câmara nupcial, e eu estava lá de fora, e me deu um desespero. Eu falei, eu preciso entrar, me deixa entrar. E eu comecei a negociar com Jesus para poder entrar naquele lugar. E eu dizia, Senhor, eu sou auditor fiscal, né, aposentado já. Na época, eu era superintendente da Receita do Estado, então eu era responsável por toda a arrecadação, fiscalização e tributação do nosso Estado. Né? Pouca coisa. Eu estava no topo da minha carreira. Sim. Né? Eu comecei a dizer assim para ele, Senhor, eu não preciso de trabalho, eu não preciso de cargo, eu não preciso de título. E eu estava buscando dons espirituais e falei, Senhor, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de dons espirituais. Como se estivesse despindo. Isso, abrindo mão de tudo, considerando tudo aquilo por perda. Amém. Como Paulo dizia, né? Considerei tudo por perda para alcançar a Cristo. E eu comecei sem pensar no texto, no que Paulo dizia, mas assim, comecei a sentir, acho que coisa semelhante ao que Paulo estava dizendo, abrindo mão de tudo. Falei, Senhor, eu não preciso de igreja, ainda não tinha Atos ainda. Mas eu pensava assim, eu não preciso da igreja, e eu não preciso nem da minha família, eu não preciso nem da minha esposa, nem dos meus filhos. O que eu preciso é entrar aí. Aí eu entendi a suficiência de Cristo. Amém. Jesus era suficiente. Eu não precisava absolutamente mais nada além de Cristo, só dele. Então já tinha na minha mente, né, na minha teologia, eu sabia sobre a suficiência de Cristo, mas eu nunca tinha provado a suficiência Quase de Cristo. que teórico só. E ele se tornou suficiente para mim naquele instante. Amém. Quando aquela experiência acabou, né, eu falei, não,
um bom teólogo batista, né, não vai se guiar por uma experiência. Aham. Precisa ter fundamento bíblico. Vou buscar. Peguei a Bíblia, fui estudar. 2 meses eu estudei a palavra em tudo que eu achei a respeito de casamento, família, noivado. Fui na cultura judaica antiga, né? Procurei literatura nesse assunto, livros que falavam a respeito da noiva, do noivo, das bodas, do cordeiro. Então, tudo que eu encontrei que estava disponível, né, eu devorei naqueles 60 dias. E a minha teologia foi confrontada. Porque qual era a minha teologia nesse assunto, assim, porque eu nunca tinha pesquisado. Sim. E nunca ninguém tinha falado a respeito desse assunto comigo, nunca tinha um interesse, né, de desvendar os mistérios, esses mistérios. Sim. Né, porque, e é um mistério, porque Paulo, quando ele está falando ao marido e à esposa em Efésios, no capítulo grande 5, esse mistério. daí ele fala assim, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Né, ele fala, grande é esse mistério. Imagina um mistério bíblico já é um mistério. Agora, para Paulo ser um mistério, e ainda ser um grande mistério para Paulo, então a minha concepção era muito, muito, muito rasa. Eu não tinha respostas para essas coisas e eu descobri coisas que eu não sabia. Porque eu achava assim, não, todo mundo converteu, vai casar com Jesus. Era a minha concepção. Eu acho que de 90%, 95% de Mas não é isso que a Bíblia diz. Então, nos esclarece. Não é isso que a Bíblia diz. Por exemplo, quando você chega lá em Apocalipse 19, né, ali tem a figura da noiva, né, versículo 6 em diante, fala assim, olha, João, ele ouviu, João, depois de ter visto tudo que ele viu no Apocalipse, revelado, as coisas que ainda vão acontecer, coisas grandiosas foram reveladas a João, ele viu. Jesus fala, sobe aqui, vou te mostrar. Só que quando chega na parte das bodas do Cordeiro, ele não vê. Ele só ouve. Versículo 6 fala que então, né, ele ouviu como voz de grande multidão e som de muitas águas, né, dizendo assim, aleluia, né, glórias ao nome do Senhor, porque o Senhor reina, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Ele não vê as bodas. Ele ouve o som da celebração, mas ele não vê, porque é mistério. Até para João. João não viu. Paulo fala, é um grande mistério. Né? Mas ali, daí tem a figura da noiva. Ele fala que ela já foi lhe dado vestir-se de linho finíssimo e branco, que são os atos de justiça dos santos, daí vem o nome do ministério. Né? Daí vem atos de justiça. E logo a seguir, fala assim que o anjo fala para João que bem-aventurados, felizes os que são chamados, convidados. A palavra ali do grego é kalel. Kalel é convidado. Felizes os convidados para as bodas do Cordeiro. Então tem a figura da noiva e tem a figura dos convidados. Você já foi em casamento? Já. Como convidado? Já. E aí, você casou? Não. Você só foi? Só assisti. Só participou? Celebrou? Sim. Comeu, festou, se alegrou, mas não casou? Não. Então ali no casamento de Jesus, que é um casamento real, vai acontecer, não é simbólico, é absolutamente real, existe a noiva, existem os convidados. Onde mais essa palavra kalel é usada na Bíblia? Se você olhar lá em Mateus capítulo 22 e Lucas 14, se não me engano, quando Jesus ele fala a respeito da grande ceia, falando a respeito da festa de casamento do filho do rei, que ele está falando do casamento dele. Dele mesmo, né? Que o rei manda convidar os convidados, e os convidados não eram dignos, porque assim, disseram assim, olha, me perdoa, mas eu comprei uma fazenda e eu preciso lá ver, eu comprei uma parelha de bois, eu preciso lá testar, olha, perdão, me perdoa, mas eu acabei de casar, minha lua de mel, não posso ir. Né? E esses não foram para as bodas. Não foram. Aí o rei fala assim, sai e convida todos os que vocês encontrarem, os bons e os maus. Vai pelas encruzilhadas, pelas estradas, pelas praças. Aos campos e valados. Para onde vocês forem, todos os que vocês encontrarem, convida para a festa do casamento. E daí o rei sai e vê a sala do banquete repleta de convidados. Ou seja, estão lá no casamento de Jesus. Estão salvos. Quem está lá? Aceitaram o convite. Estão salvos. Estão salvos.
Esse não é um povo assim que vai para a festa de casamento de Jesus e depois vai passar a eternidade do inferno. Claro que não. Né? Amém por isso. Claro que não. Então são salvos. Sim. São crentes. Né? Creram, receberam, Amém. Foram para a festa de casamento, receberam o convite, aceitaram, foram. Né? Mas não casaram. Ou seja, então tem um grupo de crente que casa e tem um grupo de crente que não casa. Só que aí, o que me chocou ainda mais na minha teologia é que eu descobri que tem um grupo de crente que nem vai para a festa de casamento. Meu Deus. Sim, porque se você olhar Mateus capítulo 25, de 1 a 13, onde está falando da parábola das 10 virgens, sim. As 10 virgens estão esperando o noivo. Só 5 entra. Mas todas esperam. Sim. Quem espera pela volta de Jesus? Todos. A igreja. Sim. Né? O mundo não está esperando, os ímpios não estão esperando. Toda a igreja, todos. E as 10 tinham lâmpada. Todas elas tinham lâmpada. Sim. E todas elas tinham azeite na lâmpada. Todas tinham unção. Todas tinham. Todas tinham azeite, todas tinham fogo. Todas aguardavam pelo noivo e todas dormiram. As 10 dormiram. Sim, exato. Até aí são idênticas, não tem diferença. A diferença entre as tolas e as sábias é que as sábias tinham reserva de azeite. Só isso, elas tinham uma botija de azeite de reserva que as tolas não tinham. Né? Não se prepararam adequadamente para tão importante evento. Elas não estavam em pecado. Como aqueles convidados indignos que não foram para a festa de casamento, também não estavam em pecado com o problema de comprar uma fazenda, comprar caminhão, trator, né, de casar e estar na lua de mel. Nenhum. Só não priorizaram. Por que os convidados indignos não foram? Porque não deram importância para a festa de casamento. As 5 virgens tolas, elas não se prepararam adequadamente. Sabiam que o noivo vinha, estavam aguardando, como ele demorou, dormiu junto com as outras. E daí quando você chega em Lucas, capítulo 12, versículos 35 e 36, Jesus fala, sede vós como os servos, que aguardam o seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, da festa de casamento. E fala assim, estejam com as vossas lamparinas acesas. Porque as 5 tolas, as lamparinas se apagavam. E ele fala assim, então mesma ilustração, estejam com as vossas lâmpadas acesas, né, para que quando ele chegar, vos bata a porta e vos receba. Sim. Né? E ainda, aqueles que vão encontrar com o Senhor depois da festa de casamento, fala, ainda vou trazê-los para minha mesa e vos servirei. Então tem um público que ainda vai ter um encontro com o Senhor, estão aguardando Jesus ao voltar ele da festa de casamento. São salvos, mas não foram para a festa de casamento. A cabeça está explodindo, pastor. Sim. O que você acha que aconteceu comigo? Então deixa eu compartilhar minha crise com você. Vamos lá. E com todos os irmãos, porque... você vai ter que assistir esse episódio umas 3 vezes para poder pegar tudo, ler os textos todos. Eu vou fazer isso. Isso chocou a minha teologia. Né? Porque assim, depois eu entendi isso. Peraí. Então quer dizer o seguinte, nem todo mundo que é salvo se casa. Tem gente que casa, tem gente que não casa, tem gente que vai para a festa de casamento porque é convidado, e feliz aquele que for lá, convidado. E ainda tem aquele que não vai entrar, mas ao voltar Jesus da festa de casamento ainda vai ter lugar à mesa dele. Está na Bíblia. Então são 3 categorias de salvos. Né? Sim. Falei, pronto. Eu preciso estar naqueles que estão na festa de casamento. E eu quero me casar com Jesus. Eu não apenas quero ir para a festa de casamento como convidado, mas eu quero estar lá como noiva. A noiva, ela é muito misteriosa. Muito misteriosa na Bíblia. Por isso Paulo fala que é um grande mistério. Sim. Por isso João, ele só ouve. Sim, ele sabe que ela está vestida de linho finíssimo, branco, que são os atos de justiça do santo, mas ele não vê. Então, o próprio apóstolo João, quando ele escreve, não lembro se é a primeira ou segunda epístola, ele fala assim, hoje nós sabemos o que somos. Hoje somos filhos de Deus. Mas nós não sabemos o que seremos. Porque nós o veremos face a face e seremos semelhante a ele. Então ele está falando assim de algo ainda superior, desconhecido de João,
que foi o apóstolo mais íntimo de Jesus, que não pôde ver a festa de casamento de Jesus, né? E que Paulo trata isso como um grande mistério. Que Então, para nós é um absurdo. Sim. Então, assim, eu tinha resposta para isso se alguém me perguntasse antes. Eu falo, não, caso tá salvo, todo pronto, mundo, vai a igreja casar. é a noiva, a igreja Ok. inteira. Agora, como que eu vou explicar a diferença de galardão? Sim. Porque salvação é de graça. Não posso pagar pela salvação. Sim. Já recebi de graça. Mas o galardão é recompensa. Jesus ele termina a revelação de Apocalipse dizendo assim, olha, o galardão está na minha mão e eu vou dar a cada um conforme as suas obras. A salvação Jesus já deu lá na cruz. Sim. Já foi dada, ele já entregou a salvação. Já está disponível para todo mundo. O galardão ele falou, não, está retido nas minhas mãos. Não dei. E eu vou dar. Não pela graça, né, mas por merecimento, por recompensa. Ok. E aí, João fala assim, cuida para não perder galardão completo. Ou seja, o galardão pode ser completo, pode ser meio, pode ser incompleto, ou pode até ser nenhum, como Pode ser Paulo zerado. fala, daqueles que as nossas obras vão ser provadas pelo fogo, Sim. e muitos vão entrar no céu chamuscados pelo fogo, né? Queimou tudo. A rabeira. Queimou tudo, entrou, Sim. todas as suas obras queimaram como madeira, palha e feno. Sim. Né? Também está na Bíblia. Então tem gente que vai entrar com galardão full, meio, sem galardão. 3 planos. Ok. Bronze, prata e Agora, ouro. se todo mundo casa com Jesus, o que mais você quer? Só de casar você já é meieiro do reino, Sim, sim. né? Sim. Você já- De tá lá. A noiva, ela casa, ela entra para a família divina. Sim. Então os anjos, os querubins, eles vão assim, quem casar com Jesus, acho que Miguel, Gabriel fala, ó, lá vem a esposa de Jesus. As mulheres, elas se casam com seus maridos e elas entram para a família do marido e adquirem seu sobrenome. Sim, sim. Ela passa a fazer, minha filha, por exemplo, minha filha caçula. Aham. Eu cuidei dela, formei tudo. E ela assina o nome dela com o sobrenome do marido, não com o meu. Sim. Aham. Entendi. Por quê? Porque ela se casou com o Lucas e ela assina Grisosti, que é o sobrenome dele. Sim. Né? Entrou para a família dele. Então a noiva vai entrar para a família divina. Aham. Isso é muito doido. Sim. Isso é uma coisa incompreensível à nossa mentalidade. Mas é real. É real. Agora, nem todo mundo vai entrar, porque se você casar com Jesus, que galardão mais você precisa? Precisa de mais nenhum galardão. Zero. Pronto, você já alcançou o topo. Zerou a vida. Tá feito. E vai ter gente que não vai ter galardão. Então, como é que casou com Jesus e não tem galardão? Grande não esse tem mistério, como. pastor. Grande é esse mistério. Então, assim, virou uma necessidade para minha vida buscar esse lugar. Então, eu falo assim que nem Paulo, eu corro para o alvo. Não que já tenha alcançado, É uma jornada. mas eu né? me esforço. Aham. Eu me esforço para que naquele dia eu possa entrar nesse lugar. Daí o texto que nós lemos aí de Mateus Sim. capítulo 25. Qual a minha meta? Qual o meu objetivo? Chegar naquele dia que todos nós vamos chegar. Amém. Quem acredita, quem não acredita, vai chegar nesse dia. Né? Você pode até não crer. Isso não muda a verdade. E nós vamos estar diante de Jesus, no tribunal de Cristo. Quando vamos prestar conta da nossa servidão a Ele. Sim. E o que eu espero desse dia? Eu espero poder olhar nos olhos daquele que morreu por mim. Sim. Daquele que deu a vida por mim. Que me resgatou da vida miserável que tinha na minha adolescência, de drogas, de vícios, de um adolescente perdido. Aham. Que ele foi lá e me pegou, né, completamente sem rumo, sem direção na vida, me resgatou e me deu uma vida. E me deu uma vida, me deu uma família, né, uma família maravilhosa, preciosa, me deu trabalho, me deu sustento, né, me deu profissão excelente e me deu um chamado ministerial e uma unção para isso, para poder cumprir o chamado. Então eu espero nesse dia eu vou estar diante desse Cristo. Eu quero olhar nos olhos dele, que nem nós estamos olhando aqui no olho um do outro. Com os olhos cheios d'água. E o que eu só espero da minha vida é poder naquele dia ouvir Jesus falar assim para mim: Dinho, você foi um servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém. Então, Amém. eu caminho para isso.
e a visão da arte de justiça, né? Demorei para responder sua pergunta. Não, tá excelente. Mas qual é a visão da arte de justiça? Nós queremos caminhar, trilhar nisso. Então, a nossa meta não está para essa vida. Sim. Nós temos uma meta que nós só atingiremos depois de sairmos desse corpo. Paulo dizia, não que já tenha alcançado, mas corro para o alvo. Sim. Só que quando ele chegou no final da vida dele, escreve a Timóteo e fala, olha, eu já estou pronto para ser entregue. Sim. Entregue por libação. Eu falei, corri a carreira. Né? Guardei a fé. Cheguei no final. E agora vou receber a coroa. Por quê? Porque quando ele escreveu aos Coríntios, né, quase 30 anos antes, ele estava falando assim, eu corro para alcançar a coroa, não uma coroa corruptível. Sim, é verdade. E agora ele fala assim, alcancei. Por muitas décadas, ele estava correndo, né, querendo alcançar alguma coisa. E agora ele fala, cheguei. Agora eu alcancei. Agora eu já posso partir. Já estou indo. Tchau. Continua a obra que eu já vou indo. Né? Vou receber a coroa. Eu conquistei. Amém. Então, é isso mesmo. Sim, essa é a minha meta. Amém. E é isso que eu tento convencer, né, cada um dos nossos irmãos que congregam conosco. Sabe assim, a maior luta de um pastor é transferir revelação. Sim. Conhecimento você transfere. Revelação você tem. Que é a experiência, é essa aí. A revelação você tem. Sim. Então, você precisa do conhecimento e a revelação vem dentro do conhecimento. Né? Você recebe um conhecimento e a revelação... O conhecimento está aqui. Sim. A revelação está aqui. Esses 30 centímetros aqui é uma distância muito grande. Sim, verdade. Né? Muitos crentes são convencidos de muitas coisas. Sim. Mas a revelação é uma coisa do Espírito. Então, o pregador, ele trabalha aqui. Ele traz conhecimento de alguma coisa que ele tem como revelada. Sim. Às vezes ele está só transmitindo conhecimento de conhecimento, não é nem de revelação. Mas a gente procura trabalhar na revelação, né? Passando conhecimento e desejando que as pessoas sejam reveladas naquilo, recebam aqui, além de receber na mente. Entra por aqui. É como se embasasse no conhecimento a revelação que você teve para poder alcançar. Exatamente. Então, a gente tenta transferir revelação, não só conhecimento. Amém. Para que as pessoas possam viver isso, buscar isso, né? Viver cada um dos seus dias por causa daquele dia que vai chegar. Eu quero ir para as bodas do Cordeiro. Amém. E eu não quero só ser convidado. Não. Eu quero casar. Eu lembro daquela música do Cirilo que fala deve haver mais do que isso. Uhum. Na verdade, a canção, assim como o senhor, dadas as devidas proporções, comigo muito menos, mas o meu chamado eu tenho 40. Então, aos 39 anos, quando Deus resolveu me chamar, ou aprove Ele que eu entendesse o chamado, começa nessa conversa. Eu sentei para fazer os planos do ano, em janeiro. Tomando um café, que eu quero para o escritório. Anotei um monte de coisa, 3 páginas de projetos, de objetivos. Que eu quero para minha vida pessoal. Aí foi um pouquinho menos, deu uma página só. E a hora que eu virei, o Espírito Santo falou. Hoje eu sei que foi ele, mas na época eu não sabia. Igreja. Aí eu escrevi igreja. E eu fiquei olhando para o papel em branco. E eu coloquei, deve ter mais do que isso. Sim. De ir, tocar, Sim. 5 músicas, cantar, ouvir uma ministração e voltar para casa normal. Sem nenhuma transformação. E aí eu vou para o texto que fala sobre as águas. Tem águas que dão nos tornozelos, nos joelhos, na cintura. E aí eu entrei nesse lugar de questionamento. Deve ter mais do que isso. E se tem águas mais profundas, se tem uma revelação maior ou mais profunda. E se o Paulo fala para buscar com zelo os melhores dons, então eu preciso buscar, eu quero esse lugar. E foi falando com Deus sobre isso que é como se o Senhor tivesse esperado a minha resposta a vida inteira. Todos os 39 anos, desde que me chamou a primeira vez, ele estivesse esperando que eu desse esse passo para poder sinalizar.
E aí eu, um batistão gelado que nunca tinha ouvido Deus falar coisa nenhuma. Que não é a denominação, somos nós, é a nossa frieza, a nossa natureza. Aí eu passo a ouvir, Deus começa a dar sinais, começa a sinalizar coisas, começa a direcionar coisas. E eu começo a viver algo diferente. E aí eu também saí da denominação, fiquei 1 ano fora, tô de volta, mas tô de volta completamente diferente do que fui, com uma visão ampla. Quero mergulhar nesse lugar diferente e tenho buscado esse lugar diferente, porque eu quero estar lá, eu quero ser aprovado. Eu não quero ser aquele cara que Jesus fala assim, não te conheço. A gente falava aqui em off, e pra mim é o texto mais triste, assim, dos mais tristes, não vou dizer o mais, mas dos mais tristes que tem. É da pessoa que viveu uma vida inteira, se dedicou e fez uma porção de sinais, prodígios, maravilhas, expulsou demônio, que pra mim é uma coisa, né, assim, libertação, é um negócio difícil e tal. E aí o Josué olha e fala, eu não te conheço. Ele gastou, ele perdeu, porque ele não conseguiu encontrar esse lugar onde a natureza dele foi completamente transformada para ser noiva, para fazer parte da festa, para entrar naquele lugar. E então, assim, é algo que me consome. Então todos os dias é a mesma indagação, continua a mesma indagação. E quando eu olho pro meu dia a dia todo completo, cheio de atividade, de trabalho, eu saio daqui moído de cansado, eu falo pra esposa, falo, linda, a gente precisa fazer alguma coisa. Montar um grupo de oração, orar aqui na praça, na frente de casa, como se fosse um monte, vamos ali orar e vamos ficar ali orando. A gente precisa atravessar esse muro, abrir essa porta e entrar nesse lugar diferente. Então é uma busca e de verdade eu vou assistir o senhor falando de novo, porque não dá nem para listar todas as chaves e os como é que os pentecostais dizem, né, os códigos, as chaves, tudo, não dá nem para listar. Muita coisa. Mas que fica de verdade assim, só dessa primeira pergunta, dessa primeira parte da conversa, que a gente precisa ser noiva. E buscar esse lugar. Só pastor, chegar lá. Pastor. Tem um caminho. Tem uma jornada. Esses dias aí eu tava conversando, eu falei que a impressão que eu tenho sobre a vida com Cristo, sobre a caminhada, a salvação é como a porteira de uma fazenda que você entra. E da porteira até a sede, e aí usando o seu exemplo da festa, então até chegar naquele lugar lá, aí tem a vida, o processo, a santificação, a renúncia, as transformações, vai ter um buraco no caminho que você vai dar uma tropeçada. Então, até chegar naquele lugar onde é a festa. E da festa, agora aprendi com o senhor, o quarto, a noiva, aquele lugar. E ficou muito mais profundo. O meu entendimento agora, eu tô eu tô processando. Eu tô processando. Impressionante. Deixa eu te ajudar com uma figura. E aí, gente, passando aqui só para avisar que se você quiser contribuir com o nosso ministério, o QR Code é esse aqui. De antemão, já oro pela sua vida e Deus abençoe grandemente você. Passando para 3 avisos. Se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha. Vamos fazer desse lugar aqui um lugar de edificação de vidas, então vamos mandar o vídeo para todo mundo, para que todos recebam o que a gente está recebendo. E não se esqueça de ler a descrição do vídeo, porque tem muita informação importante, seja de contato com o convidado, seja de contato conosco. Deus abençoe, bora pro vídeo. Olá, impressionante. Deixa eu te ajudar com uma figura que por está na favor. Bíblia. O Espírito Santo depois desse processo todo, ele começou a me ensinar alguns processos de como se prepara uma noiva. E eu tive vários aprendizados a respeito disso. Primeiro, teológico. Ele me deu um ensino teológico. Falou assim,
sobre valores que precisam ser desenvolvidos na noiva. Ele me deu 4 valores, que não funcionam como 4 pés, né, de uma mesa, mas são níveis que você precisa galgar. Né? E o primeiro deles, ele falou assim, liberdade. A noiva, características da noiva, ela precisa ser livre. Livre do quê? Sentido pleno. Livre do pecado, livre do mundo, livre do diabo, né? Livre de si mesmo. Da da carne, sua né? religiosidade, né? Dos seus valores, seus conceitos pessoais. Precisa ser livre. Não pode ser igual a mulher de Ló, que estava presa em Sodoma e Gomorra. Sim. Né? Ela foi chamada para a liberdade, mas ela estava presa. Sim. Né? Vendo Deus fazer algo e ainda Exatamente. assim preso. Então, assim, nós precisamos ser livres. Para quê? Para quando Jesus chamar, nada me segura. Amém. O mundo não pode me segurar. Sim. As coisas desse mundo não podem me segurar. Tem que estar disponível. A noiva, Jesus fala assim, não se turbe vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse verdadeiro, eu teria dito a vocês. Sim. Mas vou preparar-vos lugar. E quando estiver pronto, eu volto para buscar vocês. Para que onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, Jesus ele vem buscar a sua noiva e ela tem que estar disponível. Amém. Isso é livre. Né? Implica libertação, todas essas coisas. Sim. Ok. Esse é só o começo do processo de um preparo de uma noiva. Ser livre. A ponta do iceberg. Segundo passo, ser santa. Ela precisa ser livre e ela precisa ser santa. Ninguém vai conseguir viver vida de santidade enquanto não for livre. É pré-condição para a santidade e a liberdade. Entendi. Sim. Né? Então, santo no sentido de pureza e de consagração. Né? Como o sumo sacerdote, o sacerdote usava lá, santidade ao Senhor, Sim. aquele não é só pureza, mas tem uma consagração, uma dedicação. A noiva tem que ser completamente dedicada para o noivo. Ela não é para mais ninguém. É fato, é ato contínuo. Isso, e ela não pode flertar com o outro. Isso é forte. Fidelidade. Isso é forte. Um ministro, né, ele não pode se deitar com a noiva. Uma das figuras de noiva na Bíblia é Esther, que foi preparada pelo eunuco, né, pelo chefe dos eunucos. Sim. Eu, como pastor, como líder de um ministério, eu tenho que ser como eunuco. Eu estou me preparando para o Senhor, mas eu estou preparando uma noiva para Jesus, e a noiva é dele. É dele. Então eu tenho que trabalhar como eunuco. Amém. Com a noiva. Não posso cobiçar, desejar, né, a noiva e as coisas da noiva. Preparo só para ele. Então, santidade é uma pré-condição também para a noiva. Né? Então, liberdade e santidade. Depois eu falo assim, terceiro nível, adoração. Que não é só o louvor. Sim. Louvor é uma expressão, Sim. né, usada para adoração. Mas, inclusive, a música, Abel era adorador. Mas ele não era músico. Né? O primeiro músico foi bisneto de Caim, Tubal, né? Neto bisneto de Caim. Então Abel já era um adorador, mas ele não era músico. Né? Então não depende de música, mas a música é uma ferramenta maravilhosa para a adoração. Mas você pode cantar e não adorar. Exato. Né? E você pode ser desafinado e não tocar coisa alguma e ser um grande adorador. Um grande adorador, claro. Então a adoração é um estilo de vida. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória dele. Amém. Então, adoração, eu tenho que adorar a Deus em todo momento. Ele tem que se sentir adorado pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos, pelas minhas motivações, pelas minhas ações. Isso tem que gerar louvor a Ele. Então, primeiro, liberdade. Daí eu posso viver santidade. Quando eu já sou livre e ando em santidade, eu posso ser adorador que adora em espírito e em verdade, que é quem o Senhor está buscando. Sim. Esse é o adorador que Deus está buscando. Né? E depois disso, intimidade, relacionamento íntimo, pessoal. Né? Qual é o último nível? Comunhão plena, íntima, pessoal, individual, que não depende de mais ninguém. E aí, depois ele me falar sobre esses 4 valores, ele me mostrou isso no tabernáculo. Eu lembrei disso que o senhor falou. O que tem no tabernáculo? Quando você entrava no tabernáculo, né, você entra num átrio. No átrio, o primeiro objeto que tem é o altar de sacrifício.
No Novo Testamento você não tem mais que sacrificar demais, Sim, mas Deus não aboliu o sacrifício. claro. Ele só mudou o objeto do sacrifício. Aham. Porque em Romanos 12 fala: apresentei os vossos corpos em sacrifício Sim. santo e agradável a Deus. Ou seja, agora não é mais um cordeiro que sacrifício sou eu. o sacrifício sou eu. Eu preciso me sacrificar. E eu só sou livre quando eu mato eu. A morte do eu é início de processo, Amém. não é fim de processo. Então, no altar de sacrifício, eu preciso ser sacrificado para que possais experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita Sim. vontade de Deus. Ou seja, é uma pré-condição. O necessário nascer de novo de Nicodemos, né? É pré-condição. Então, liberdade estava no altar de bronze, que era o altar de sacrifício. Logo depois do altar de bronze, tinha a pia de bronze, onde o sacerdote fazia purificação com água, que fala de santificação. Sim. Vós já estáis santos, né? Purificados, né? Pela palavra, pela água, né? A palavra com essa representação. Então, no tabernáculo você tinha liberdade e santidade no átrio, lugar público. Daí, quando entra no santo lugar, você tem a mesa dos pães, a preposição direita, a menorá do lado esquerdo e um altar de incenso, o altar de ouro à frente. Para que servia aquele altar de ouro? Para o sacerdote pegar a brasa do altar, colocava no incensário, colocava incenso e fazia fumaça santa. Adoração. E depois do altar de incenso tinha o véu que separava o santo lugar do santo dos santos. E dentro do santo dos santos, a arca da presença. A arca da aliança que representava a presença. Lugar de intimidade. Só entrava lá o sumo sacerdote, uma vez ao ano. Íntimo. Ali, nem os ministros estão te vendo, e nem o público está te vendo, que está lá no átrio, é você e ele. Sim. Então, qual é o lugar da noiva? Então, naquela experiência que eu tive, estava todo mundo festejando, celebrando. Era festa no átrio. Mas eu queria entrar no Santo dos Santos. Era eu e ele. Eu falava assim: Senhor, deixa eu entrar. Eles estão na festa de casamento. Eu quero entrar na câmara nupcial. Sim. Então, o Santo dos Santos é o lugar da câmara nupcial, da intimidade. Então, olha só, liberdade, santidade, adoração e intimidade estão em linha reta no tabernáculo. Qual é o meu objetivo? Não é o átrio. Eu quero passar pelo átrio. Sim. Precisa do átrio. Sim. Deus estabeleceu. O átrio é de Deus. Sim. O santo lugar, Deus fez. Mas Ele não quer que eu fique no átrio. Ele não quer que eu fique no santo lugar. Ele rasgou o véu para que eu possa entrar no santo dos santos. Só que o lugar continua santo. O véu foi rasgado, mas o lugar não foi contaminado. A santidade então, não é um negócio extinto, né, pastor? O caminho é o mesmo. Só foi aberto para que todos pudessem entrar. Mas a santidade não foi retirada e a necessidade de santificação não foi retirada. Então, a noiva, se eu quero me casar, eu tenho consciência. Eu preciso ser livre. Eu preciso viver em santidade. Eu preciso ser um adorador que adora em espírito e verdade. E eu preciso ter vida íntima. Porque uma coisa é eu estar no púlpito. Sim. Uma coisa é eu estar num evento com centenas ou milhares de pessoas. Sim. Outra coisa é estar eu e ele. O secreto é tão secreto que às vezes nem você sabe onde é que está, né? Exatamente. Tem gente que não visita esse lugar. E às vezes a gente se perde em tantos afazeres, Sim. em tantas coisas. Nos distraem. Tudo. Tem um hino da questão que fala assim: ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. A gente não ouve, porque os barulhos, as coisas, as atividades, os compromissos, o casamento, a faculdade, tudo abafa aquilo que Deus quer. Sim. E ouvi uma ministração esses dias e o pastor falava assim: eu entrei para orar no meu quarto e durante um tempo eu falei tudo que eu precisava, tudo que eu achava que estava certo. E quando eu ia levantar do joelho para ir fazer outra coisa, Deus falou assim: não acabou ainda, volta. Eu não tenho nada para falar. Você não precisa falar nada, fica em silêncio, deixa que eu falo com você. E ele sentiu uma presença completamente constrangedora e diferente,
no silêncio. Isso é maravilhoso. E ele chorou copiosamente 3, 4 horas na presença de Deus, deitado, porque ele não conseguiu ficar ajoelhado. Ele deitou e chorando. Esse é o lugar. Eu falo, tô te contando, é o testemunho de outra pessoa. Eu não vivi isso ainda, mas eu quero entrar nesse lugar. Esse é o lugar. Não tem lugar melhor. Quero entrar nesse lugar, porque se seremos alimentados, se o nosso espírito vai ser alimentado e é alimentado só por Deus, não tem outra forma, é lendo a palavra, é Deus falando conosco, né? A gente precisa de mais. Menos de nós, menos do mundo, menos das coisas e mais desse ambiente, mais desse lugar. Pastor, que tremendo. Esses 4 degraus e eu penso, eu ouvi de um pastor uma vez e é muito sério. Por isso que eu duvido de pessoas que queiram ser pastores pelo status, pela fama, por qualquer coisa, por visibilidade, por dinheiro. Porque o pastor é responsável pelo destino da pessoa. Sim. Pesa sobre os seus ombros, sobre os ombros do meu pai, de todos os pastores, aquelas almas que o senhor confiou. Sim. Seja 5.000 almas, seja 100 almas, seja 50 almas, seja 5 almas. A quem muito é dado, muito é cobrado. Quanto maior for... prestação de contas é grande. Essa contabilidade aí... E aí, quando Deus me chama aos 39, eu olho para isso. Falo, como? Por que agora? Por que aquele pavio que estava quase apagando acendeu naquele dia? Sim. Num ambiente totalmente profano. Eu estava numa cafeteria, estava tocando músicas que nada adora o Senhor, nada, não tinha nada de adoração ali. A única coisa que tinha ali que podia estar virado para Deus, se a gente pode assim, era eu. E o meu coração é em direção a ele no sentido de descobrir mais dele. E aí a vida muda. Entrou a pandemia, aquele rolo todo em 2020 e tudo que aconteceu, o Senhor vem falando, vem mexendo. E o meu coração é duro e eu vou reticente, até a hora que eu falei, não, beleza, não vou mais retroceder. Se o Senhor me quer nesse lugar... Eu não vou colocar no meu Instagram a agenda aberta, porque não sou eu que abro a agenda, é o Senhor quem abre a agenda. É o Senhor quem leva, é o Senhor quem traz, é o Senhor quem faz. Somos como o vento, né? Pastor, dessa experiência especificamente, desse estudo, da profundidade que foi essa vivência com o Senhor, como é que surge Atos? Como é que começa? E aí, como é que expande? Qual foi a visão para essa expansão? Então, o Luiz Hermínio é meu pastor. É ele que me ungiu, me consagrou, né? É minha cobertura espiritual. O Luiz Hermínio fala assim, se você souber explicar como a sua igreja está crescendo, é porque você que está fazendo. Amém. Agora, se você não souber explicar, é porque é Deus quem está fazendo. Glória a Deus. Então, eu não sei explicar. Amém. Sei que nós começamos com 8 pessoas, né, na varanda de casa, e Deus vai trazendo, porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios 12, 18, que é Deus quem agrega os membros ao corpo. Sim. E lá em Atos... Na igreja primitiva também, né? O Senhor assim, acrescenta os que vão ser salvos. O que a igreja fazia? Ela orava, jejuava, fazia boas obras, né? E caía na graça do povo. E Deus acrescentava. Acrescentava. Sim. Não eram os apóstolos que chamavam. Não tem método. Não tem método. Aliás, tem um método. Orar, perseverar. Exatamente. Tem um método. Então é buscar Deus, né? Ser sincero diante de Deus com aquilo que você quer. E Deus, ele traz quem ele quer. Então, a Atos, lógico, nós somos uma igreja que se organizou. Porque Deus não pode fazer um milagre sem que haja uma organização. Sim. Jesus, antes de multiplicar os pães e os peixes, ele organizou as pessoas em grupos de 50, sim, mandou sentar. Imagina se ele pega e começa a multiplicar o pão e o peixe com a multidão em pé. Ia ser um atropelo. Né? Os maiores iam passar por cima dos menores e ia ter gente morrendo atropelada ali, pisoteada. Sim. Então, primeiro organiza.
para depois chegar ao milagre. Amém. Então, organização é necessário que se tenha. Sim. E Então, para ter decência e ordem tem que ter organização. Então, nós temos a organização, mas quem faz as coisas acontecerem é Deus. Nós só organizamos, só estruturamos. Ou estrutura os ministérios. Eu aprendi, inclusive, que a gente não estabelece ninguém. Nós temos uma equipe pastoral, né, abençoadíssima, uma equipe muito boa, que anda em unidade, né? Não tem divisão, não tem tititi, não tem problema entre os pastores. Né? Somos em 21 pessoas, né, no colégio pastoral, né, uma viúva e 10 casais, e a viúva é de um ex-vice-presidente do ministério que faleceu, né, alguns anos atrás, e é um time que anda unido. Né? Não tem disputa por poder. Mas nós aprendemos que é Deus quem estabelece. Deus, ele capacita, dá os dons e ele estabelece. E nós só reconhecemos aquilo que Deus está fazendo. E aí nós vamos estruturando em cima daquilo que Deus já vai capacitando as pessoas. Amém. No começo de ministério, quando começa a igreja, você tem muita necessidade. Sim. Então, quem é que vai cuidar das crianças? Você vai cuidar das crianças. Quem é que você vai pro louvor? Quem vai fazer isso? Você vai fazer aquilo. Você cobra os canteiros e corre para a cabeça. Exatamente. No começo, assim, eu sabia tudo o que acontecia na igreja. Né? Eu participava de todas as coisas. Né? A igreja nascendo, o pastor faz de tudo um pouco. Sim. Né? Faz faxina, prega, né? Ministra a ceia, faz tudo. Né? Aí... muitas vezes nós estabelecíamos pessoas conforme a necessidade da igreja, né, do ministério. E isso não funciona. Né? Na maior parte das vezes, pelo menos, não funciona. Sim. Daí eu aprendi a observar o que Deus está fazendo. E nós hoje, assim, quem é que Deus está usando no quê? É porque se a obra é dele, ele levanta. Vamos reconhecer quem Deus está usando. Então, muitas pessoas chegam, às vezes, na igreja, por exemplo, nós temos na nossa comunidade, né, na congregação, tem muitos pastores que são membros, né, bastante pastores que congregam na Atos. Sim, né? Eu não sei por que tem tantos pastores, mas Deus manda muitos pastores. E alguns pastores, eles vêm, começam a congregar e começam a funcionar, a servir, e alguns dos pastores do colégio pastoral, eles vieram como membros. Sim. Funcionaram, nós vimos, reconhecemos e hoje são pastores do ministério pastoral. Outros continuam congregando. Sim. Né? Outros estão num processo de cada vez servir mais. E a gente está sempre observando o que Deus está fazendo. Tem uma estação, né? Uma estação de alimentar-se, né, pastor? Que para que a botija seja cheia de azeite. Então, você derrama, enche e, né, vai sendo renovado. Talvez seja uma... Até porque, como eu e a esposa entendemos hoje, entendemos que a gente precisa desse lugar de abastecimento. Sim. Enquanto estamos no seminário, a gente está nessa fase de aprender o máximo possível, de viver isso, e a gente entende isso sobre receber, ser nutrido, ser alimentado. Porque como é que eu vou alimentar a igreja se eu não estou alimentado? Sim. Então, é fundamental. E aí esse funcionamento que você perguntou, como é que a Atos ela nasceu e se desenvolveu, delegando. Porque tem muita gente que tem um perfil centralizador. E normalmente aquele que é perfeccionista, ele acha que ele vai fazer melhor do que os outros. Eu tenho um pouco do perfeccionismo. Né? E eu sei que nem todo mundo faz do jeito que eu faria. Mas ninguém faz mesmo. Mas eu não posso concentrar todas as coisas em mim. Sim. Eu tenho que delegar. E eu aprendi a delegar, né? E aprendi isso na minha vida profissional. Sim. Porque eu tive muito tempo exercendo função de liderança dentro do governo do estado. Então tinha lá quase 2.000 funcionários debaixo da minha gestão. Então eu tinha que aprender a delegar quem faz o quê. Sim. Saber selecionar as pessoas hábeis, capacitadas para as determinadas funções que eram necessárias. Então hoje no ministério, né, eu sou um líder que delega bastante. Aliás, eu quero delegar mais do que eles querem receber. Né? Eu quero que cada um
né, dos pastores, porque cada ministério da igreja tem um pastor responsável. Sim. Existem alguns pastores que têm mais de um ministério, respondem por mais de um ministério. Né, mas todos os ministérios têm um pastor responsável. E eu acabo não sendo cobrado, né, dos ministérios. Eu tenho uma responsabilidade com o colégio pastoral e o púlpito. Né? Essa é uma responsabilidade minha. Né? O que acontece no púlpito, né? Quem vai subir, quem vai ministrar. Eu entendi que o púlpito não é lugar dos meus amigos. Exato. O púlpito é lugar dos amigos de Deus. Exato. Né? Então eu tenho que ter zelo. Sim. Eu tenho que ter zelo porque ali Deus vai me cobrar a respeito disso. Todas as outras funções, existe um pastor responsável. Então, delegação de responsabilidade é muito importante e abençoadora para que uma igreja possa avançar. Se ficar concentrado, vai ficar dentro do limite de quem está concentrando tudo. O senhor consegue atender quantas pessoas? Eu consigo atender 150 pessoas. A igreja tem 5.000. Não dá para atender. Nem 150 pessoas não dá para atender. Você pode querer, né? Você pode querer, mas não faz. Sim, no ápice do orgulho humano, o cara vai querer. Não vai. Aqui no escritório, esse aprendizado sobre gestão tem acontecido comigo aqui. Eu tenho dificuldade de abrir mão de um departamento porque eu acho ele muito importante para a vida da empresa, do cliente. O departamento pessoal é muito importante. Sim. Se acontecer um erro ali, vira um processo judicial, vira um rolo maior do que ter resolvido numa rescisão bem feita, num cálculo bem feito de hora extra. Então, nesses anos todos, eu seguro, sou eu mesmo que faço, porque eu não quero que aconteça nada. Só que chegou uma hora, eu preciso soltar. Porque se eu não soltar essa corda, eu não consigo fazer as outras coisas. Sim. Eu não consigo esse tempo aqui para servir o reino. Eu não consigo, porque aí eu sou consumido. E não estamos falando nem de 100 pessoas. Então, assim, Deus tem trabalhado e eu estou fazendo um curso de liderança e gestão de pessoas. E eu estou olhando olhando o curso para o escritório, para o que eu tenho que fazer aqui, e olhando para a igreja. Porque entendo que Deus está remindo o tempo, talvez, para que chegue num lugar diferente, mas preparado. Porque eu já, entre aspas, demorei demais. Sim. Pastor, a Atos tem outras frentes. Então tem a Atos Paraguai, que é missões, tem a Atos Escola. Sim, nós temos a Actos de Justiça, né, no Paraguai. Lá nós temos, além da igreja, temos um casal de missionários, né, uma família missionária que nós mantemos lá. Aí tem a igreja, tem um trabalho com crianças. Então, todo sábado de manhã são mais de 200 crianças. São muito carentes, pastor? Sim. Nós estamos numa região bastante carente, né? Praticamente assim, quem conhece a linha de fronteira, estamos em Pedro Juan Cabaleiro, né? Sim. Quem conhece a linha de fronteira não tem ideia do que é lá pro fundo. Exatamente. É muita miséria, muita miséria. Então nós temos assim um público bastante carente, são mais de 200 crianças que são assistidas todas as semanas, né, com a ministração da palavra e também com refeição. Sim. 2 vezes por ano nós fazemos festa assim, naquela festa de arromba para a criançada. Tipo com EBF, tudo que criança EBF, gosta. Né, com um monte de inflável, brinquedos, né? Sim. Com bolo, algodão doce, cachorro quente, pipoca, refrigerante, um monte de coisa, né? Geladinho. A igreja sendo um refrigério. E todas as crianças recebem presente 2 vezes por ano. Amém. Além das doações, né, de roupa, agasalho, essas coisas, campanha de agasalho no inverno, esse tipo de coisa nós fazemos lá. Então tem a igreja, tem o projeto com essas crianças. Nós temos uma casa-lar, né, de meninas que são vítimas de abandonos, maus tratos, né, que o juizado da infância nos envia e nós temos o cuidado integral dessas Tudo meninas. Isso lá no Paraguai. Isso lá no Paraguai. E ainda temos uma área que nós adquirimos para fazer uma creche, ainda não existe a creche, para assistir as crianças do lixão. Então ali você tem no lixão cerca de 300 famílias que são catadores de lixo. É o reciclável, né? Separa o plástico, vidro, metais, papelão, essas coisas para reciclagem.
Então todo o lixo, né, da cidade é despejado ali, inclusive o lixo hospitalar. Meu né, Deus. tá junto, carcaça de animais, tudo ali junto. E essas famílias têm crianças. E essas crianças vão para o lixo, junto com seus pais. E numa ocasião eu vi lá uma criança, devia ter uns 4 anos de idade aproximadamente, e estava muito úmido, então estava aquele churume, né, no lixão, e tinha um tomate no chão, e aquele tomate já, se estava ali já era descarte. Sim. E a criança pegou aquele tomate, só bateu em cima dele, assim, tirou grosso e mandou o tomate inteiro. Eu falei, eu não posso ver isso e não fazer nada. Então nós temos lá, damos assistência através dessa família de missionários lá no lixão, levando refeições, né, coisas, donativos para as crianças. Só que nós vamos ter uma creche. Legal. Né, uma creche para receber, para que os pais vão para o lixão trabalhar, deixa as crianças com a gente. Nós vamos cuidar do seu filho. Sim. Né? Nós vamos alimentar, nós vamos educar, nós vamos ensinar algumas coisas, para num futuro ter uma escola, né? Ter um colégio lá. Sim. Então, o projeto de futuro é ter um colégio. Primeiro, começar com uma creche, que é um lugar de acolhimento, uma casa do pão, né? Onde eles vão comer e vão ser bem cuidados enquanto os pais estão lá no lixo, né? Separando material de reciclagem. E esse é no Paraguai. Aqui nós temos uma organização de projetos sociais, é o Instituto Atos de Amor, que daí é um outro CNPJ. Lá no Paraguai nós temos o CNPJ Paraguai, o RUC, né? Que é da casa, né? Necessário. Aí aqui nós temos o Instituto Atos de Amor. O Instituto Atos de Amor é quem coordena todos os nossos projetos sociais. Nós trabalhamos com morador de rua, nós tínhamos um ônibus para dar banho, temos cozinha industrial. O banho parou na pandemia, estamos voltando daqui a pouco. Né? O ônibus estava ruim, já a gente vai estar com um ônibus novo. Arrumadinho. Com os novos banheiros e tudo. Então, mas assim, a alimentação nós nunca paramos, né? Para muitos moradores de rua. Então, porque a maioria vai ter só uma refeição, né? Só que foi entregue. O problema deles não é nem tanto a fome, mas eles precisam, porque todos são dependentes ou do álcool ou da droga. Né? E muitos até nem buscam a comida. Mas a gente faz refeição para mais de 100 moradores de rua toda semana, todo sábado. Levamos as refeições, montamos o restaurante na rua, colocamos as mesas, cadeiras, são servidos, né, com um mínimo de dignidade. E temos trabalho com famílias carentes, muitas famílias que nós distribuímos cesta básica mensalmente e o sacolão semanal. Toda semana, né, hortifruti, e uma vez por mês o sacolão, mas sacolão assim grande, não é um sacolão pequeno. Depois o senhor deixa com a gente o Pix, como as pessoas podem fazer, porque eu vou deixar na descrição do vídeo. Para quem estiver nos assistindo, se o senhor tocar no coração para fazer parte do trabalho, do projeto, quiser doar, mandar, vai ficar aqui na descrição o CNPJ, o Pix e como você pode acessar, né, para conhecer o Instagram e tal. Legal. Então o Instituto de Amor tem esses projetos, tem um projeto na UNEI, né, lá com os jovens, adolescentes encarcerados, né? Então temos um projeto com eles também lá. Temos uma casa-lar de meninos aqui em Campo Grande, lá no Paraguai de meninas, e aqui em Campo Grande nós temos uma casa-lar de meninos, são 10 meninos acolhidos, também enviados pela Justiça da Criança, né? Pela Vara da Infância e da Adolescência, crianças vítimas em condição de vulnerabilidade. Exatamente. Então nós temos isso, nós temos 10 crianças, né? Todo tipo de problema social, que não ou foram abandonados ou a Justiça tirou da família, né? Por conta da família não conseguir cuidar. A maior parte problema com drogas dos pais, né? Alcoolismo, droga, prisão. Então são essa a realidade de crianças que nós recebemos, crianças e adolescentes, né? Ficam conosco até serem reintegradas na família, ou até serem adotados, ou até completar 18 anos. Então já temos aí quase 10 anos que essa casa funciona aqui. Já passaram muitos meninos assim que têm um destino para a vida, né? Casos de sucesso vários, muitos. O dia que eu fui tinha uma irmã falando dessa casa lá. Que legal. Aí. O dia que eu fui uma bênção. Ela mostrou vídeo e tal. Que joia. Isso aí. Então temos uma casa muito abençoada, um projeto que Deus nos deu.
Além disso, nós temos o colégio, né, o IEDUCA, que é um colégio excelente, colégio confessional, cristão, né, colégio por princípio. Nós temos parceria com Mackenzie, né, Mackenzie não precisa nem apresentação, né? 150 e tantos anos de experiência na área educacional. Nós temos no nosso colégio um programa bilíngue muito bom, da International School, então as crianças têm 10 aulas hora por semana de inglês, com conteúdo da International School, que foi eleito 6 anos seguidos o melhor programa bilíngue do Brasil. Que bênção, pastor. Uma estrutura muito boa, estrutura física muito boa, e um corpo docente maravilhoso, né? Todos os professores entendem os nossos princípios e valores, e eu falo assim, a criança é o melhor fruto, né? O melhor terreno para semear. Porque a criança, toda semente que ela recebe, ela vai frutificar. Se a semente é boa, vai dar bom fruto. Se a semente é ruim, infelizmente ela vai dar mau fruto, mas ela frutifica. Porque é um terreno bom. E Deus nos tem surpreendido, assim, eu vejo os testemunhos das famílias, né, o quanto o colégio tem sido abençoador e quantas crianças têm sido transformadas, porque elas vêm todos os dias, né, de segunda a sexta, e passam conosco várias horas. Então, enquanto ela está aprendendo as disciplinas regulares, ela está dentro de um ambiente cristão, ela não sofre bullying por ser cristã, né, não está sendo doutrinada com ideologia de gênero e todas essas coisas, né? Então não tem esse tipo de contaminação, e elas são instruídas, né? Uma criança, por exemplo, está estudando lá biologia, o material do Mackenzie, então está usando, vai falar de animais, tá, Arca de Noé, personagens bíblicos, o conteúdo, né? O conteúdo pedagógico, ele é próprio para a idade, mas tem um ambiente cristão, né? Com ilustrações, com os personagens bíblicos, isso aí ajuda muito. E acredito que a igreja continua intercedendo pelo projeto da escola, então tem uma cobertura espiritual, tem um ambiente diferente. Agora, a semana, nós tivemos na igreja mais de 400 pessoas jejuando 3 dias seguidos. Glória a Deus. Né? Algumas pessoas jejuando absoluto, sem água e sem comer, 3 dias sem comer, sem água, outras se hidratando, mas sem comer, e outras fazendo uma refeição no máximo por dia, pelas crianças. Glória a Deus. Para proteção, para cobertura espiritual para as crianças, né, contra essa ação do espírito de imoralidade, né, especialmente na área da sexualidade, da confusão da identidade, né? O menino saber que Deus não erra, Deus fez o homem, fez a mulher, né? Isso não é relativo, isso é real, é absoluto, é biológico. E questionável, né? Sim, então, assim, as nossas crianças estão, não só as do colégio, né? Mas nós estamos fazendo isso pelo público infantil, pelas crianças, adolescentes, pelos jovens, para não serem enredados por esse tipo de ação. Levamos muito a sério isso. Criança, né, os filhos são nosso grande tesouro. É a nossa grande riqueza. Tem que ser criança. O que acontece no mundo é que a criança pula etapa. Então hoje a criança é sexualizada muito cedo. As que não são violadas, as que não são abusadas integralmente, são abusadas verbalmente, são abusadas na exposição excessiva ao sexo, que vai mudar o destino dessa criança até que o Senhor resgate. Mas ela vai sofrer tanto até ser resgatada, então que a igreja cumpra esse papel. Pastor, eu quero aproveitar teologicamente, fazer uma pergunta sobre os dons do Espírito Santo. A atuação, como é que o senhor vê, as experiências que tem tido, porque eu quero aprender mais um pouco. Antes de fazer a outra pergunta. Olha, sem os dons a gente não faz nada. Né? Porque se a gente for fazer na força do braço ou na intelectualidade, né, a obra é da carne. É da carne. Agora, você fluir nos dons do Espírito não necessariamente precisa ser tudo com uma aparência de sobrenatural. Claro. Né? Porque Deus ele faz o sobrenatural se tornar natural. Né? E os dons do Espírito
né? Não são apenas aqueles relacionados em 1 Coríntios 12, mas Aham. o dom do Espírito vai manifestar dando fruto do Espírito. Sim. Né? Então não adianta você falar que você tem os dons e não tem o fruto. Sim, Coríntios 12, Gálatas Sim, tem que caminhar junto. tem que casar. Tem que casar. Então, o Espírito Santo ele traz mudança de caráter, porque não adianta eu só dar rajada em línguas e depois usar a mesma língua, né, para falar mal da vida do irmão. Eu tenho um cara que flui na cura, mas que é orgulhoso, né? Ele não tem o dom da paciência, né? Então, mais importante do que o dom é o caráter. Sim, Por quê? Porque o dom é Deus quem dá, não é seu. exato. E as pessoas, muitas vezes, elas fluem nos dons, dom de cura, dom de profetizar, né? Mas você não fez nada para ter aquilo. Aquilo é dom, é presente. Deus deu, né? Para servir a igreja, não para servir você, mas para edificação do corpo. Sim, Né? É um dom para edificação do corpo. Todo dom espiritual é para edificação do corpo, não é para edificação de você mesmo. A não ser o dom de línguas, que é para edificação pessoal. própria. O resto tudo é para edificar o corpo. Então não é para o seu benefício, para o Não faz benefício do sentido corpo. só para a pessoa. Não, é para edificar o corpo. Né? Então, dom é presente. Você recebeu de graça. É aquilo que Deus colocou sobre você. Caráter é aquilo que você é. Sim. É aquilo que você tem. É quem você é. E quando Deus ele olha para mim, ele não se impressiona com os dons espirituais. Sim. Porque foi ele quem deu. É dele, né? Quando Deus olha para mim, o que ele quer ver em mim? Meu coração. Sim. Né? Porque Deus ele não resiste a um coração quebrantado. Os dons não impressionam a Deus. Sim. Os dons eles atraem as pessoas, impressionam as pessoas. Mas ele precisa ser usado da maneira correta, porque a unção pode me matar. A unção pode me desviar. Sim. Né? A unção pode corromper. Com o pecado original, que é o orgulho. Sim, quantos grandes homens de Deus, cheios de unção, Sim. não se desviaram porque se corromperam com o dom. O dom que recebeu, usaram para benefício próprio. Né? Então, eu creio em todos os dons. Amém, os dons também. são para hoje, os dons são para a edificação do corpo, são para a edificação da igreja, são necessários à igreja. Se não houver profecia, a igreja se perde. Então, o dom de profetizar é um dom importante, necessário. Eu respeito, valorizo a profecia, julgo as profecias. Amém. Né? Mas eu respeito demais o dom profético, aquele que é o profeta de ofício, é necessário para a igreja. O dom pessoal de orar em línguas é essencial, tem que usar, é para crescimento, né? Ajuda, facilita muito na interpretação da palavra. Né? Quando você pratica o dom da oração em línguas, parece que a leitura da Bíblia ela ganha uma outra dimensão. Fica mais fácil você ler, entender e aprofundar na palavra, porque isso traz edificação pessoal. Aquele livro do Dave Robson falou bastante sobre isso, né? Vivendo no Espírito, não. É um que ele conta o testemunho mesmo Sim. dos 90 dias orando em línguas, Sim. 8 horas por dia e tal. Sim. Dave Robson, ele influenciou o Brasil, né? Muitos grandes homens. Você mencionou o Cirilo. Cirilo foi super influenciado, né? Sim. Para a oração em línguas, né? Pelo Dave Robson, e muitos outros grandes homens de Deus no Brasil, né? Foram muito abençoados pelo Dave Robson, que partiu, né? O Senhor já o levou agora recentemente, está com o Senhor, mas ele deixou um legado. Sim. Né? E um não pequeno legado, um grande legado. Um grande legado. Né? Deixou. Então, os dons são necessários. Se não fossem necessários, Deus não os daria. Né? Nós precisamos dele. E como Paulo fala assim, especialmente o de profetizar, né? Aonde não há profecia, né? A igreja ela perde o rumo, perde a direção. Sim. Mas existe falsa profecia também. Então temos que ter zelo. Sim. Em Como os relação... bereanos tomavam nota de tudo. Exatamente. Então, todos os dons têm que ser vividos intensamente, mas com muito zelo. Com muito zelo, porque tem muita gente fazendo coisa em nome de Deus. Sim. Que Deus não tem nada a ver com aquilo. Né? Então, tem que saber separar o que é alma do que é espírito. Sim. Né? Às vezes,
às vezes um repleplé, um negócio assim, cheio de barulho, né? Pode ser só lata vazia. E faz barulho, lata vazia. Né? E pode ser só lata vazia. É. E às vezes no silêncio, como você mencionou, né? Que Deus falou com o pastor. Hernani Santos? Hernani, eu não sei o sobrenome dele. Pastor Hernani. Lá do Paraná? É. Sim. Ele. Hernani, Foi ele que contou esse testemunho numa administração. Não é de Ponta Grossa, é ali. Ele anda, ele caminha com o Subirá. Sim, sim. Que eu falo Subirá como se eu fosse extremamente íntimo. Sim. Não sou. Então, assim como Deus falou com o Hernani, assim, no silêncio. Às vezes a maior unção, ela não está no barulho. Está no silêncio. Agora ela como pode vir no barulho Elias. também. Ela pode vir no barulho. Sim. Ou pode vir no silêncio. Então, precisa ser de verdade. Eu lembro até assim, o Serginho falava, né, o pastor amigo, falava assim, olha, você pode fazer de tudo, né, debaixo da unção. Só não entra naquilo que Deus não está. Desde que Deus esteja, você pode fazer tudo. Pode fazer de tudo na unção. Só não entra naquilo que Deus não está. Não vai querer parecer para os outros, né, querer atrair e parecer mais, ou cheio de unção, cheio de... Isso aí está buscando glória para si. Eu ouvi agora o testemunho na sexta-feira. Eu estava num culto e a irmã foi numa igreja, ela estava com dor nas costas. E o pastor disse que ele ia curar. Sim. Eu vou orar, eu vou curar, eu vou não sei o quê. E aí ela olhou para o marido e falou assim, tá errado. Porque não tá nele. O dom não é dele. Nem sabe o que o doente tem, né? Não tá nele. Agora, eu vou curar, eu vou fazer. Não, a gente ora. Não, orar. A gente ora, né? A gente exerce autoridade, fala em nome de Jesus, mas quem opera, porque nem todos são curados. Né? Agora, na próxima semana, a gente vai estar recebendo o Bildu. Bildu, ele é um discípulo do Randy Clark. Randy Clark foi assim, um líder do avivamento, né, de Toronto, no Canadá, né, aquele grande avivamento. O Randy Clark até hoje flui muito nos dons, né, e especialmente de cura, né, de curar. E o Bildu caminhou muitos anos com o Randy Clark e hoje ele tem o mesmo tipo de ministério do Randy Clark. Vai ser um evento fechado? Não, é um evento aberto, né? Porque eu quero ir lá, eu quero ver. E o Bildu, assim, ele é um homem muito íntegro, muito correto. Você vê, assim, os testemunhos a respeito dele, do Bill Johnson, que o Bill Johnson fala a respeito do Bildu, o que o próprio Randy Clark e outros grandes homens respeitadíssimos, né, no meio cristão, falam a respeito do Bildu, da integridade do caráter dele. Sim. E o Bildu, assim, ele flui com um dom de cura. Só que ele é muito genuíno. Ele fala assim, olha, por uma pessoa eu oro, né, e ela volta a enxergar. Né, Deus cura um cego, um surdo, né, faz um paralítico andar. Por outra eu oro e ele morre. Falei, eu não sei. Não tá na gente. Eu falei, eu não sei a diferença. Eu não sei a diferença entre um e outro. É Jesus quem faz. Eu não sei. Eu falei, eu oro. A minha parte, né? Assim, muito mais pessoas que eu oro, não acontece nada do que aquelas que acontecem. Não é todo mundo que eu oro que vai acontecer o milagre. Mas por aquele que aconteceu o milagre, já valeu a pena. Então não tenho vergonha de orar por alguém e não acontecer nada. Porque quem faz não sou eu. Sim. Quem faz é Jesus. Eu subirá a conta que ele estava orando por uma pessoa que estava com problema de visão. Aí ele tá orando pela pessoa aqui, só que o olho era esse, ele pensando que era esse. Ele falou, então assim, não tá em mim. Então, quando a pessoa foi curada, que não foi naquele instante, foi em outro, não foi ele. Sim. Então assim, eu creio plenamente nos dons. Não fluo, acredito que para outras pessoas, especificamente em nenhum, o que o Senhor me dá, talvez para edificar a minha fé, são palavras de conhecimento ao meu respeito. Sim. Então, antes de alguma coisa, ele me avisa. Tiago, por exemplo, a gente estava no mar, ali com o pastor Antônio, com o apóstolo Antônio. E eu recém estava chegando na igreja, então assim, de repente eu saio de João Batista com o Jonathan tradicional, tranquilo, e chego no mar, numa escola profética com o profeta Arno. Então, a hora que eu olhei aquilo tudo, eu choque. Beleza. Fui para casa e o Espírito Santo falou assim, ele vai te chamar.
e você só aceita. Isso domingo, 4h30 da tarde, antes da gente ir pro culto. Chegamos no culto, acabou o culto. Quando o Arno veio nos cumprimentar, ele, antes de dizer boa noite e qualquer coisa, disse assim: terça-feira com vocês. Aí sim, eu, Thiago, levei um choque, porque Deus tinha falado Sim. 2 horas, 3 horas antes. Pra você não duvidar. Para eu não duvidar. Sim. Então isso tem acontecido. Essas palavras de conhecimento, para Sim. minha edificação mesmo, Sim. para eu obedecer, porque Sim. senão a minha carnalidade, a minha natureza vai. E aí, gente, passando aqui só para avisar que se você quiser contribuir com o nosso ministério, o QR Code é esse aqui. De antemão, já oro pela sua vida e Deus abençoe grandemente você. Passando para 3 avisos. Se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha. Vamos fazer desse lugar aqui um lugar de edificação de vidas, então vamos mandar o vídeo para todo mundo, para que todos recebam o que a gente está recebendo. E não se esqueça de ler a descrição do vídeo, porque tem muita informação importante, seja de contato com o convidado, seja de contato conosco. Deus abençoe, bora pro vídeo. Vai. Agora, os dons eles não vão fluir onde eles não são valorizados. Sim. Se eu não acreditar, não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Se eu não respeitar, eu só atraio aquilo que eu respeito. Sim. Então, se eu reconhecer, se eu desejar, se eu buscar, Deus vai dar. Agora, se eu falo, não, isso aí não existe, ou isso é papagaiada e tal, não vai acontecer nada, não vai experimentar, sim. Vai continuar, né, com a mesma mentalidade, sem usufruir. Por quê? Você tá cheio de muro, tá tudo fechado. E aquele que você não respeita, Deus não te dá. Amém. Pastor, e aí eu vou, como batista que o senhor foi, e a essência tá aí, eu vou te perguntar, o batismo no Espírito Santo, como é que você vê isso? Você, com todo respeito, tá? Mas Sim. Como é que você vê isso? Bom, eu tenho que falar como foi comigo. Isso, por favor. Né? Como aconteceu comigo. Lembra que eu falei do missionário que falou que eu ia ser pastor e que ia começar uma igreja? Pois é. Ele ficou hospedado na minha casa alguns dias. E eu sempre criei no batismo com o Espírito Santo. Desde a minha conversão. Sim. Com 18 anos, quando eu me converti, eu cria. Nós tínhamos um grupo de reunião de oração escondido, né? Que a gente estava na igreja batista na época do pastor Jonathan, não o Júnior, né? O pai. O pai, sim. Numa época que assim, a igreja era bastante tradicional, muito diferente do que é hoje, né? Na década de 80. Sim. Então a igreja era bastante tradicional naquele tempo. E aí a gente tinha um grupo tinha uma profeta que participava da reunião de oração, uma irmã da Assembleia de Deus, né? Mas o pastor não podia saber. É um culto clandestino. Clandestino, né? Bom, e eu acreditava e buscava os dons do Espírito Santo, queria ser batizado e eu achava que eu não era digno, que eu não era merecedor. Então eu pensava assim que o batismo no Espírito Santo, com a evidência da oração em língua, seria a cereja do bolo. Então eu precisava me santificar, eu precisava me aperfeiçoar para poder ser merecedor. E não é nada disso. Dele, jejum. É para edificação, então todo mundo precisa. Todos. Não é mérito, é necessidade. E assim eu vivi 27 anos, né, sem experimentar aquilo que eu queria. Daí esse missionário, quando eu estava lá em casa, daí ele estava pregando em muitas igrejas aqui na cidade, ele estava só hospedado na minha casa, mas ele tinha sido convidado por um ministério e estava pregando em várias igrejas, né? E aí a minha esposa, as minhas filhas estavam acompanhando ele, indo junto, e eu na época eu estava naquela função de governo que me consumia bastante, e aí ainda não era pastor, mas era responsável pela área tributária do estado, e a minha esposa e minhas filhas começaram a ir nos cultos com eles, e de repente elas chegam em casa tudo orando em línguas. Daí eu falei, não, Deus, tem alguma coisa errada. Em modo aleluiado. O crente que sou eu. Eu que sou crente, eu que sou o exemplo, eu que sou a referência, sou sacerdote disso eu aqui. Sou maduro, eu sou o sacerdote, e realmente, né, assim, muito mais vivência cristã do que a minha esposa e minhas filhas. Sim. De repente elas estão lá no Charamanaias, né, e eu aqui falei, Deus, eu estou orando, estou buscando isso há muito tempo, estou pedindo, e o Senhor não me deu? Por quê? Mas enfim. Daí um dia eu peguei e falei para ele, estávamos em casa na hora do almoço, eu falei, pastor, onde é que você vai pregar hoje?
Daí eu vou pregar lá, a igreja é longe, muito longe a igreja, né? Falou, pastor, eu vou lá hoje. Hoje eu vou lá assistir o seu culto. Falei assim para ele, né? Ele falou, não, meu irmão, você é um homem muito culto, né? eu nem falo direito, eu vou ficar constrangido de pregar, e você tá lá. Eu falei, pastor, eu vou lá. Né? Eu falei, eu vou e mais. E hoje eu vou ser batizado no Espírito Santo e hoje eu vou orar em línguas. Amém. Falei assim para ele, com convicção, com fé. Ele falou, então tá, então vamos fazer o seguinte, vai no final do culto. Chega lá, depois das 9 um pouco, né? Que daí eu já preguei, daí eu vou ministrar, vou orar pelas pessoas, vou ministrar batismo no Espírito Santo, daí você chega nessa hora então, tá bom? Que daí eu vou orar por você lá. Ele falou, pastor, eu vou lá, mas eu vou desde o início. Daí eu fui, ele foi um pouco mais cedo pro culto, eu cheguei no começo do culto, sentei lá no fundo. Daí ele falou pro pastor, aquele lá falando de tal, queria que eu sentasse lá na frente. Não, sentei na última fileira. E fiquei lá, ouvi a pregação. Daí quando ele terminou de pregar, ele falou, quem quer ser batizado no Espírito Santo, vem para cá. Vem para frente que eu vou ungir, eu vou orar. Eu pulei da minha cadeira e fui primeiro a chegar lá na frente. Eu estava na última fileira, cheguei na frente. Sede. Corri para lá. E aí ele começou a passar e orar pelas pessoas. Só que ele vinha assim de lá para cá e eu estava bem no meio. Daí quando ele chegava em mim, ele me pulava. Eu chegava de lá, ele vinha voltando, chegava em mim, ele me pulava. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou depender de nada. De repente, destravou. Amém. E veio aquele negócio, veio de dentro, que eu não sei explicar. É como se tivesse arrancado uma rolha, uma tampa que tivesse há tanto tempo ali emperrada. E eu comecei a orar, e diferente do que aconteceu com minha esposa, minhas filhas, que assim era uma, duas, três palavras diferentes, comigo veio assim um idioma inteiro. Mas destravou, assim, correu um rio. Amém. E eu comecei a orar em línguas, e orar em línguas, e orar em línguas, e um negócio que assim, que eu não entendia, era muito forte. Eu pensava assim comigo, eu não posso parar. Porque vai que eu paro e não pega de novo. Não volta de novo. Meu irmão, olha, eu acho que devo ter orado naquele momento assim, mais de 1 hora sem parar. Minha primeira vez de oração. E tinha algum entendimento? Nenhum. Zero. E controle também não tinha? Zero. Não, controle até, se eu quisesse parar, eu podia parar. Mas eu não queria parar com medo de não voltar. Sim. É porque eu não fluo nesse... Sim. Então, uma dúvida que eu tenho é o que você está pensando. Eu tenho um amigo que fala assim, Thiago, eu estou pensando em Deus, evidente. Sim. Eu estou tentando glorificá-lo aqui na minha mente, mas o que eu estou falando, eu não tenho bloqueia. nenhum controle. A mente bloqueia. A mente bloqueia. Né? Porque assim, primeiro, eu achava que era merecimento. E é uma necessidade. É para minha edificação. É para o meu crescimento. Né? Então eu preciso disso. Então não é merecimento. Né? Quando aconteceu, né, em Atos 10, na casa do centurião, Pedro está cheio de teologia. O que Pedro tinha pregado lá para os judeus? Arrependei-vos, pois, né, e sejam batizados nas águas, depois ser batizado no Espírito Santo. Primeiro, arrependimento, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Quando Pedro está pregando ainda, nem fez apelo. Não foram batizados nas águas. E o Espírito Santo já estava com sede. Nenhuma rotina. Entrou na vida e já batizou todo mundo ali. Né? Já veio forte, porque não precisa. Né? Eu preciso. Não tem um critério. Então tem pessoas que você vê assim, passam anos e nunca experimentam. Tem outras assim que falam, mas como que esse aí ainda tá com uma vida toda arrebentada ainda? Ele está precisando. Sim, ele está precisando. Ele está precisando. Talvez está precisando mais. É para edificação. Ele necessita. Ainda não venceu o vício. E está orando em línguas. E Deus, eu que ando em santidade. Como é que pode isso? Né? Então, às vezes, assim, a nossa mente. E às vezes a nossa teologia é aquilo que nos impede. Porque eu fico racionalizando. Isso não é racional. Né? Ele está num nível que vai além da nossa racionalidade. Tanto é que eu não sei que eu estou orando em línguas. Eu não sei que eu tenho a interpretação daquilo. Mas na maior parte das vezes a gente não tem interpretação.
Tem Então, experiências nesse sentido na igreja, pastor? de De interpretação? alguém estar falando, alguém interpretar? Normalmente, durante o culto, a gente não ora em línguas durante o culto. Né? As pessoas elas podem orar, mas não de púlpito. Não, sim, Né? mas o senhor já vivenciou Só isso? em reuniões menores. Mas em culto mesmo, assim, agora eu não me recordo de nenhum caso. Mas às vezes alguém pode eventualmente orar em línguas ali, alguém que está sentado ter a interpretação, né? Ou saber e às vezes não está usando o microfone, não vai lá. Uhum. Mas é bom quando isso acontece. Sim. Talvez é porque a gente não tem gerado esse ambiente que não aconteça. Se a gente começasse a gerar esse ambiente, é provável que acontecesse. Mas como a gente não tem o hábito de ficar orando em línguas, né? Bradando em línguas durante o culto, né? Daí não há a interpretação, porque também porque vai interpretar o quê? Se não está orando em língua. Está todo mundo, e também se todo mundo for falar, até Paulo fala, né? Sim. Se for profetizar, se for falar, um por vez e tal, porque senão não há culto que chegue. Sim. Eu preciso te perguntar sobre o Covid, pastor, sobre a experiência que foi. Na verdade, nós começamos a conversar, pela experiência que eu acompanhei de longe, oramos de longe, intercedemos de longe e não de perto, indo na Atos. Então, eu queria que o senhor contasse para nós qual foi a experiência, como é que foi. E se tem algo sobrenatural nesse processo? Muitas coisas sobrenaturais, né? Lógico que a gente não vai conseguir resumir todas elas aqui, né? Mas o que aconteceu no Covid, assim... Primeiro, o meu testemunho sobre isso, no YouTube, ele tem mais de 2 horas. Porque foi muita coisa que eu vivenciei. E quando eu testemunhei, eu ainda não tinha discernido todas as coisas, e até hoje ainda não discerni tudo aquilo que eu experimentei. Sim. Né? Mas no Covid, quando eu fui entubado, e o médico me falou que eu ia ser entubado, eu falei, doutor, né, faz o que tem que fazer e tenta me trazer de volta. Se não der certo, tudo bem, porque eu sei para onde eu vou. Ele ficou com o olho arregalado assim, tal, né, fui sedado, entubado. E nesse tempo da intubação, eu tive muitas experiências fora do corpo. O que acontece? O nosso espírito habita essa tenda, né? Paulo fala que isso aqui é uma cabana. Né? Eu não sou essa cabana. Eu não sou esse corpo. Amém. Né? Não, nós somos muito mais bonitos do que parece. Graças a Deus. Então, isso aqui é só uma habitação temporária, né, que abriga o nosso espírito, que vai ser revestido como uma roupa, né, de um corpo celestial que está sendo preparado no céu por Deus, como diz lá 2 Coríntios, capítulo 5, se não me engano. Amém. Né? E eu saí do corpo. Meu espírito saiu do corpo. Isso aí, assim, tem uma série de acontecimentos do ponto de vista clínico. Né? Por 7 Shabás seguidos eu tive experiências, assim, do ponto de vista clínico. Né? As 6 primeiras foram negativas. Em 7 sábados seguidos, só notícia ruim. O 7º Shabá, a notícia foi boa. Né? Então, eu sei que quando eu estava assim, tendo choque séptico, né? Tive 2. Tive efizema de pneumodiastino. Tive assim, muitas complicações. Né? Peguei a bactéria mais forte que tinha no hospital. Dentro da UTI eu fui isolado, porque eu me tornei um perigo para os demais pacientes. Sim. Então tem um histórico clínico, né, daquilo que estava acontecendo com o meu corpo físico. E nesse tempo, né, eu não sei por quanto tempo, mas eu estive ausente do corpo. E quando eu estive ausente do corpo, eu não tinha noção do que ia acontecer com o meu físico. Eu passei pelo Vale da Sombra da Morte, entrei no lugar que eu sabia que era o Vale da Sombra da Morte. E eu vou contar só essa parte, então, porque o resto é extenso, né? Mas essa é uma experiência muito forte e que é estimuladora, edifica a fé, né? E a crença na oração. Porque eu cheguei no Vale da Sombra da Morte, eu imagino que foi quando eu tive o primeiro choque séptico, que assim a possibilidade de eu vir a óbito era muito grande.
E eu, quando eu estou no Vale da Sombra da Morte, eu olho para todos os lados assim, é tudo escuro, sombrio. Tem uma luz de longe, como se é do lugar de onde eu tinha vindo, mas está uma luz amarela distante. E eu sinto a presença de Deus muito forte, porque antes de eu internar, Deus falou comigo audivelmente. Ele não falou no meu espírito, ele falou no meu ouvido. Aham. Ele falou, você é filho, e do filho o pai cuida. Amém. Eu fui para o hospital, me internei e assim, meu quadro clínico ele agravou muito e rápido. Bom, aí Deus está comigo. Igual o Salmo 23. Sim. Aquele lugar era tenebroso, sombrio, mas eu não tinha medo, porque Deus estava ali. A única coisa que era nítida para mim era onde eu pisava. E onde eu pisava era assim como se fosse um gigantesco de um coró. Berne, conhece Berne? Sim. Aquele que tem aqueles Sim. pelos pretos, né? Uhum. Como se fosse um berne, branco, leitoso, muito grande, com um corpo duplo, como se fosse uma serpente, mais gigantesca, né? E o corpo está indo para lá e uma parte do corpo está indo, uma parte do corpo está vindo. Sim. Não era bem reto, era meio que um caracol. E eu estava em cima dele. E aquele era um monstro. Ele poderia me destruir. Sim. Mas eu não tinha medo dele. Porque Deus estava comigo, me protegia. Ele não podia fazer nada para mim. Né? E ele se deslizava como uma esteira rolante. E ele ia indo para um lugar mais sombrio, mais escuro. E eu não queria ir, eu tentava andar na contramão. E ele tinha umas carreiras de pelos, pelos negros, pontiagudos, moitas, eram moitas bem certinhas, muito alinhadas, e à medida que eu andava na contramão, aqueles pelos vinham em minha direção e eu ia cortando com a mão. Né? Não tinha medo de nada daquilo. Não era agradável, mas não me apavorava. Ok, então essa cena, ela assim, é a minha chegada no Vale da Sombra da Morte. Aí, a segunda cena no Vale da Sombra da Morte, eu estou chegando no final dele. Que aí eu não chego no bicho. Ele está, a princípio, me levando para lá, mas eu não chego nele. Eu chego de trem, como se fosse um metrô, né? Um vagão de um metrô. Só que eu estou sozinho. Não tem mais ninguém. Eu chego nesse vagão e é fim de linha, como se tivesse uma barreira de concreto. Ele chega ali e dali ele tem que voltar. E eu tenho a sensação, isso eu não tenho certeza, mas tenho a sensação que ali era a 7ª estação. Eu não sei quando eu entrei no trem. Eu não sei o que aconteceu na trajetória, mas eu tenho uma sensação de que ali era a 7ª e última estação. Né? Coincidentemente, eu tive um choque séptico num sábado e outro choque séptico no outro sábado. Né? E então pode ser que eu tenha entrado, né, no primeiro dia, depois no 7º dia, estou lá, né, chegando no final da linha. E quando eu chego no fim de linha, eu desço do trem. E quando eu desço do trem, a minha margem esquerda, eu piso e está lá o coró, um monstro. Só que agora ele está parado, ele não está em movimento. E quando eu piso, eu sei que estou nele, não tenho medo. Mas eu olho assim ao redor e eu vejo o ambiente. Agora tem luz, tem claridade. Não dentro daquele lugar, mas que vem de fora, como se fosse uma grande gruta e vem uma iluminação lá de fora, uma luz. Lá fora é claro e eu estou dentro de uma grande gruta. Muito grande. E lá adiante, fora da gruta, tem um ponto de luz muito brilhante. Eu olho para aquele ponto de luz, é muito, muito, muito brilhante. E ninguém está falando comigo, não tem som, não tem voz, não tem pessoas, não tem cores, não tem nada disso. Né? Daí eu olho lá e eu sei que é a entrada da eternidade. E a próxima estação, essa aqui era a última estação no Vale da Sombra da Morte, e lá a próxima estação. Para eu ir lá, o trem não me leva, o bicho não me leva, porque também era fim de linha dele, dali ele voltava, era o lugar dele fazer o retorno. Eu teria que atravessar o vale para o lado da minha esquerda e seguir meia jornada. Ia com minhas próprias pernas. E eu estou muito bem, meu corpo está morrendo. Mas eu estou bem. E aí eu, muito obediente, que eu sou, sinto a presença de Deus e eu falo, Senhor, o que o Senhor quer? Porque eu sabia que me foi dado o direito de escolher, de ir ou de voltar. Eu pergunto, Senhor, o que o Senhor quer? Que eu vá ou que eu volte? E Deus não fala nada. E eu fico perguntando, Senhor, o Senhor quer que eu vá ou que eu volte? E eu sei que Deus ali me deu livre-arbítrio de escolha. E Deus me abençoava para ir, e Deus me abençoava para voltar.
Então, Uau. é como enquanto eu estou perguntando a Deus o que o Senhor quer que eu vá, o que quer que eu volte, Deus está perguntando para mim, ele não falava, mas é como se ele falasse, o que você quer? Você quer ir ou quer voltar? Eu quero ir, porque eu quero voltar. Eu quero ir, eu quero voltar. Mas eu quero ir, porque Sim. eu me preparo para isso. Eu falo assim, Sim. o meu lema é viva cada um dos seus dias por causa daquele dia. Eu me preparo para ir. Uhum. Todos os dias eu estou me preparando para ter o meu encontro com o Senhor, porque um dia vai acontecer, eu preciso Amém. estar pronto. Amém. Então eu falo, bom, Senhor, então já que o Senhor não vai dizer, eu quero ir. Só que quando eu já estou decidindo a ir, daí vem uma voz que não foi a voz de Deus, porque Deus está acima, eu sinto a presença de Deus acima, à minha direita, e essa voz ela vem como se ela viesse do plano natural. E essa voz fala assim, mas tem muita gente orando por você. Uau. Quando chega essa informação, mas tem muita gente orando por você, eu não sabia, mas é como se eu já soubesse. Aham. Não é uma surpresa. Mas daí eu falo assim, mas é justo o que eles estão pedindo? Porque eu quero ir. Uhum. E eles estão orando para eu voltar. E Deus não responde. E fiz mais um tempo de silêncio, daí eu dei um grito. Eu decido concordar com as orações. Quando eu decidi concordar com as orações, aquele cenário acabou e eu voltei para o meu corpo. Aí é que a coisa ficou ruim, porque lá estava tudo bem. Né? E quando eu voltei para o corpo, aí a coisa realmente ficou muito complicada. Mas assim, essa é uma das muitas experiências que eu tive lá fora do corpo. Tive experiências depois no corpo, na volta, antes de ser sedado. Eu saí do hospital com tráqueo, fiz tráqueo, fui entubado, fiz traqueostomia, saí com um aparelho de respiração para minha casa, 53 dias de UTI, né, 4 dias depois da minha alta, extremamente magro. Só osso. Uhum. Quando eu acordei, eu não conseguia trazer minha mão no rosto. Eu não tinha força, não tinha músculo. Isso aqui, acabei. Eu não conseguia me movimentar na cama, as pernas. Sim. Totalmente dependente. Né? Então, assim, foi muito, muito difícil. Foi o tempo mais difícil, né, do ponto de vista físico. Os dias que eu passei no hospital com uma pessoa que nunca tinha passado uma noite no hospital. Meu Deus. Né? Fiquei 53 dias de UTI. Saí do hospital, 4 dias depois fui fazer uma tomografia, tudo levado de maca, ainda com tráqueo. Né? Ainda tinha 85% do meu pulmão tomado depois de 53 dias de UTI, mais 4 de alta, no home care em casa. Sim, meu pulmão virou nada, né, naquele tempo. Hoje estou ótimo, Deus restaurou, recuperou, mas vivi muitas coisas e Deus me mostrou coisas vindouras, né, coisas que ainda vão acontecer, né, me deu revelação de algumas janelas proféticas que eu digo, eu passaria tudo de novo, só para ver e ouvir aquilo que Deus me mostrou quando eu estava lá de lá. Eu creio, e se o senhor estiver disposto, eu gostaria que o senhor voltasse. Podemos falar porque sobre essas experiências, elas... Contar essas coisas. Elas me alimentam, elas me motivam, Sim. Elas me mostram. Eu passei por uma situação de enfermidade e na minha incredulidade eu falei assim, o senhor não vai me tirar daqui. Uhum. E aí uma madrugada, 2, 3, uma semana, Amém. 2, um mês, e aí o senhor mostrou o raio-x do meu osso colado. Esse raio-x se consolidou 200 e tantos dias Sim. depois. Mas fruto... Sim. Então, assim, são experiências que eu Sim. compactuo e que, se o senhor quiser... Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos fazer daí vamos falar sobre isso. Só sobre o Tem Covid, muita coisa pastor. que, assim, mudou muitas coisas nos meus conceitos, valores. Porque eu ainda quero perguntar sobre o Luiz Hermínio, tem coisa que eu... Certo. Uma coisa, um gatilho vai puxando o outro, eu não perguntei. Não sei nem quanto tempo nós temos aqui. Tem já quase 2 horas. Quase 2 horas. Se não tiver, já está pegando ali. E parece que a gente começou a conversar agora. Sim. Eu estou extremamente edificado. Vamos marcar vamos falar sobre as experiências do Covid, Vamos. né, e as coisas que a gente venceu com Deus, e a gente fala um pouco também sobre
sobre essa liderança do Luiz Hermínio, esse homem de Deus, né, a bênção que ele é para minha vida e para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Eu não o conheço. Sim. Eu ouço algumas ministrações. É um homem de Deus, amigo. Pastor, Thiago, é um homem de Deus. Tem coisa que ele fala que eu demoro a compreender. Tem que ficar pensando vou de numa volta, frase. Aí ouço, aí volta a ministração para ouvir de novo. Uma frase faz assim na sua cabeça. Então, assim, eu quero que o senhor se despeça momentaneamente das pessoas, porque nós vamos agendar de novo. Mas, de antemão, glória a Deus por tudo. Vamos dar um até logo, então, né? Não é uma despedida, né? Um até logo. Então, Thiago, primeiro, assim, muito obrigado pelo privilégio de poder estar aqui compartilhando as coisas de Deus. Né? Quando a gente começa a conversar sobre as coisas de Deus, o tempo passa, a gente não sente. É tão gostoso. Não tem nada mais precioso, mais edificante. Né? Mas eu quero deixar assim, uma mensagem, uma palavra de fé que eu aprendi, né, durante essa experiência do Covid, quando eu saí de lá, que a gente vai compartilhar mais aqui nesse canal. Mas Deus me ensinou que nós não podemos desistir jamais. Né? Temos que crer e pelejar sempre, sem nunca esmorecer, sem nunca murmurar, sempre crendo. E saiba de uma coisa, a oração tem muito, muito poder. Só estou aqui por causa das orações, porque muitas pessoas, né, intercederam. Deus levantou um exército de intercessores e a intercessão salva vidas. Né? Eu poderia já estar lá e voltei. Estou feliz por ter voltado, estou feliz por todos aqueles que oraram, né, que intercederam pela minha cura. Fui curado plenamente, não tenho sequelas. Glória não tenho sequelas, porque Deus fez uma obra, milagre completo. Glória Daí na próxima vez a gente compartilha mais sobre isso. Então Deus te abençoe muito e creia em Deus. Nunca desista. Nunca desista. Desistir não é uma opção. Não é opção. Desistir jamais. Amém. E obrigado, pastor. Glória a Deus por tudo. Minha cabeça tá a milhão. E eu vou encerrar com o final do versículo que o pastor trouxe, porque a nossa jornada deve ser: entra no gozo do teu Senhor, que a gente caminhe todos os dias para ser aceito e entrar no gozo Amém. do Senhor. Amém. Deus te abençoe, flua onde o Senhor te plantou, floresça onde o Senhor te plantou e não fuja daquilo que Ele te chamou para fazer. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, para que todos sejamos edificados. O nosso objetivo enquanto servos, enquanto canal e disso tudo aqui, é que a edificação do corpo de Cristo seja alcançada para a sua vida, para a minha vida. Obrigado por tudo, Deus te abençoe, abraço. Uau, que bom que você chegou até aqui. Um privilégio para mim ser instrumento e ser canal para que chegue conversas como essa na sua casa e você seja tão edificado quanto eu sou. Eu já te agradeço. Eu falei do QR Code, tá aqui. Se você quiser fazer parte desse ministério, contribua conosco com qualquer valor. Toda oferta é bem-vinda. Também quero te agradecer. Se você já se inscreveu no nosso canal, cara, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, essa é a oportunidade. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta essa publicação, ajuda muito, porque quanto mais curtidas tiver, mais o YouTube entende que isso aqui é importante e entrega para outras pessoas. E compartilha no Facebook, compartilha no WhatsApp, compartilha no Instagram, compartilha com as pessoas, para que todos recebam e sejam edificados como nós temos sido até agora. Deus te abençoe, um abraço, até mais.